as poderosas estão on. Eu sou a Elane. E eu sou a Jai Oliveira. E nós somos do Poderosas Podcast. Podcast. Gente, sejam bem-vindos a essa noite que, olha, a gente tá assim... super feliz com esse convidado de hoje, viu, gente? Dá pra ver o nosso rosto, né, Jai? Porque, olha, faz tempo que a gente tenta e hoje deu certo. Pois é, bota aquela musiquinha aqui, ó, do Senna. E hoje deu certo. Já nós vamos fazer aquela apresentação Topíssima. que ele merece. Mas primeiro a gente queria pedir que você aí que está nos assistindo, que ainda não está inscrito no canal, se inscreve para acompanhar aí a gente. Toda semana temos entrevistas com pessoas especiais. E também compartilhar e comentar, né, Jai? E aproveita pra dar aquele feedback, porque a gente ama escutar de vocês, que a gente precisa melhorar também, né, Elane? Exatamente. Então, bora lá. Não custa nada, viu, gente? Não vai pagar nada. Não vai cair o dedo. Vocês apertar aí pra vocês se inscreverem. E quem não assistiu as entrevistas, quem tá aqui pela primeira vez, depois, Bora ó, maratona, que tem muita entrevista bacana. Mas, como a gente tem muito papo com ele, a gente não vai falar muito. A gente vai logo direto ao assunto. Então, apresente ele pra gente já, nosso convidado. Gente, eu tô até nervosa. Eu estava, mas aqui a gente já conversou tanto. Ele é uma pessoa, assim, que é super gente boa, comunicativa. Então, já estou me sentindo em casa. Já deixou a gente assim, né? BFF. Primeiro, ele é maranhense, que atualmente mora em São Paulo. E ele é empreendedor, influenciador. O nome dele é Lício Fiode. Fiode, né? Fiode. Fiode, É isso aí. acertamos. Oi, tudo bem? Estamos aqui. Já tava com vergonha delas, do tanto que elas me convidaram e nunca bati as agendas. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pelos vários convites, né? Sim, a gente... Obrigado por não terem desistido. A É gente isso. não desiste nunca. Esse muito é bem. um É uma nome que não palavra- faz parte do nosso É vocabulário. Então a gente sempre... Calendário não, vocabulário. Vocabulário, a gente sempre dava uma lembradinha. Lício, olha a gente aqui, Estamos aqui. quando Não. tiver pro São Luís. Teve uma vez que quase deu certo, né? Pois Mas é. estava muito aperreado Correria, pra tá, gente, tá. pro pessoal Correria. da equipe. E o momento As que... coisas acontecem quando tem que Isso. acontecer. Tá. É isso. Exatamente. Então, Lício, seja bem-vindo. Muito obrigado. De coração, muito obrigada. A gente sabe que a agenda é muito corrida. Ele não mora aqui, né? Mora em São Paulo. Então, quando vem pra cá, quer aproveitar com a família, com os amigos. Então, disponibilizar esse tempo aqui pra gente. Não, que isso. Para mim é um prazer e eu adoro conversar. Eu adoro. A gente já percebeu. A gente já percebeu. E Gente, pra mim é com um ele prazerzão. Obrigado mesmo pelo convite. Pois pronto, né, Elane? Então a gente vai falar um pouquinho também dos nossos patrocinadores, né, porque gente? para receber aqui nossos convidados, a gente quer receber assim da melhor forma. E ele já que se deliciou com os salgadinhos aqui do Cantinho dos Já Salgados. aprovou, né? Porque Olha. Cantinho dos Salgados, gente, sério, sem brincadeira, não tem como resistir. Até quem tá no Momento Fitness. Exato. Nossa amiga aqui só vive no Momento Fitness, mas quando chega salgadinho... Eu até tentei resistir, mas não tá não. Dá. E a gente tem pessoas da produção que vocês não têm noção. Quanto eles são apaixonados por esse salgado. Se a gente bobear, a gente não nem come nenhum. A gente nem come. Porque Viu, a produção? coisa fica ali, ó. E quando a gente vê, só tem a caixa. Mas obrigada, Cantinho dos Salgados, pela parceria de sempre. Você aí que quer fazer a sua festa, confraternização, algum momento de reunião e quer ver algum salgadinho, contratar algum salgadinho, contrate aí o Cantinho dos Salgados, que vocês não vão se arrepender. Chega bem quentinho, tá, Bem gente? quentinho, E também delicioso. a gente precisa agradecer a nossa outra patrocinadora, que é Cereja Singular, tá presenteando o nosso convidado com uma caneca. Que chique. Voltou aqui Voltou, com a gente. Olha isso, voltou. personalizada com seu Rapaz, nome. que legal, Pra tomar que seu cafezinho, bacana. seu Aquele chá. café, lembrar das Muito poderosas desse obrigado. papo. Muito bem, legal. Muito obrigado mesmo. Gosta de Muito um café? bonita. Não, eu só tomo café, né? Ah, então vai Quando eu servir cheguei aqui, bastante. ele já tava no cafezinho. 1 olha, litro de pleno. café por dia no mínimo. Sério? Sério. Gente, eu só tomo café de manhã. Eu E olha também. lá, bem pouquinho. Eu tomo café meia-noite. A gente precisa amadurecer o nosso paladar. Não, mas no meu caso, gente, eu não posso, porque eu tenho refluxo. É. E eu tenho também ansiedade. Então, O café realmente dá é aquela evitar. acelerada. Tu não tem problema, não, de dormir assim, se tu tomar café. É quase um chá calmante pra mim também. porque mesmo? Café, a nível de aceleração, não me causa nada. Eu tomo café por 2 motivos, assim. Lógico que virou hábito. Eu gosto de degustar o café mesmo, né? Café mais forte, café mais... Eu gosto de degustar o café. E, assim, a nível de, vai me deixar sem dormir e tal, não.
Não vai. Não tem esse problema. Não acontece. Eu acho que... Nada. Mas tu também já é elétrico por natureza, né, Lício? Mas, eu sou, tipo assim, minha bateria, ela, enquanto ela tá ali, pá, quando ela descarregou, eu descarrego de vez. De vez. Não tem pra... A bateria social, ela é de uma vez. É de uma vez. Não, bateria de tudo. Minha bateria, pá, quando chega aquela horinha ali, eu olhei minha cama, tudo agora é hora de desligar. Não tem problema de chegar e ficar aquela contando carneirinho, Não, já tive, né? Já tive até uma história muito doida, assim. Eu já fiquei 40 dias sem dormir. Mentira! Não, Já. É mentira isso aí? Que história é essa? Já tive vários problemas. Como assim 40? Não, sem dormir 40 assim, direito. dias. Ou sem cochilo. Sabe como é que era? Era tipo assim... Deitei aqui, aí meu cérebro começava a pipocar de Pensava. ansiedade, e aí eu acordava. Então eu tinha... Numa noite de 8 horas, eu tinha 4 cochilos de 20 minutos. Que loucura! E o que foi que tu fez Intercalados e pra tal. melhorar isso? Foi quando eu conheci a programação linguística e hipnose. Foi por causa disso. Que aí eu tive um problema particular que me deixou abaladíssimo emocionalmente. E eu fiquei lá, sei lá, sem sacanagem, eu fiquei mais de um mês sem dormir. Eu não conseguia dormir. Deus, gente. Eu sonhava que meu celular tava tocando, aí acordava, Não, não dormia não mais. tinha aquele sono profundo. É como se eu né? tinha crise de ansiedade durante a madrugada. É mais ou menos isso, entendeu? Tu tinha muito pesadelo? Não. Mas não é nem que era pesadelo. Eu imaginava, eu criava as coisas. Tua cabeça não parava de funcionar nunca. E aí eu ficava imaginando as coisas ali de madrugada. Acordava, aí já Cara, não que dormia, horrível. entendeu? Mas Não, tu eu tinha- perdi 5 quilos, não Horrível, conseguia. Minha capacidade cognitiva ficou abalada, eu já não conseguia Claro, trabalhar teu direito, sono não é- rendia nada, entendeu? E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso entender aqui, né? Na época eu não tinha uma relação mais estreita com a psicologia, eu não estava habituado a fazer terapia e tal. E aí aí foi quando eu voltei assim, me preocupar com isso, quando eu conheci a programação linguística, conheci a hipnose, voltei a ter uma relação muito boa com a E tu psicologia, aprendeu com a fazer terapia. hipnose? Eu fiz a formação master no Brasil, você consegue fazer uma formação master. Tem, Será? aqui eu dei uma pesquisada, eu tinha colocado justamente aqui, ó, curiosidades Lício. Uma delas que já fez curso de hipnose aqui, ó. Foi mesmo, ela. Eu vacilei. A nossa Você tá de convidada aqui parabéns. não vai faltar Elane, nada. eu dei uma lida ali, ela fez um dever de casa Porque violento. já hoje estava com o bebezinho Dodó e a gente sempre gente, faz Dodó. junto. Aí eu disse, Aham. não, deixa que eu vou fazer Eu não sei, tem coisa aí que eu não sei como é que tu descobriu. Aqui é FBI. Meu amor, uma mulher, quando ela quer descobrir uma coisa, É uma FBI. 10 minutos com o celular na mão, ela descobre tudo. Caramba, tem coisa aí Como que, é que ela né? é. Pois é, eu botei essa curiosidade. Então, tu realmente fez o curso. Eu fiz a formação master, na época eu ainda morava aqui, e eu fiquei um mês em São Paulo fazendo a formação completa da PNL do Dr. Richard Bandler, né, que é do Cláudio Lara, que é o único brasileiro habilitado a esse rumo do Dr. Richard Bandler no Brasil, né? Então eu fiz a formação master dele, foi quando minha vida mudou muito, né? A nível de Massa, desenvolvimento gente. pessoal no contexto geral. Não vou Eu- falar só de hipnose, sim, mas de muita Eu coisa. não sabia que a hipnose tinha essa questão Esse da lado, ansiedade, Da né? ansiedade. E na verdade, com hipnose você Mas, trata qualquer coisa. mas tu fez pra ti mesmo. Eu fiz para um conhecimento meu. Obviamente, pelo diploma, eu consigo trabalhar como terapeuta, mas nunca fiz isso. Até já fiz algumas coisas com amigos, assim, tudo, mas sigo falando que não sou especialista, porque, obviamente, eu fiz uma formação, ok, é como se eu tivesse feito A a base, né? Agora, lógico, tem várias especialidades, tem, de fato, Você se muito aprofundar. estudo, e não foi o meu caso. Eu fiz, de fato, para aplicar em mim. Então, hoje eu aplico auto-hipnose, um monte de coisa, para mim. Sim. Né? Isso mudou muito a minha vida, muito, Olha, muito, até muito, Até porque, muito. gente, Pesquisada. tudo começa pela Amém. mente, né? 100%. A gente precisa estar com a mente sã pro corpo. Até para né? você pegar esse copo e tomar essa água, você fez isso antes no seu cérebro. Né? Mentalmente. E a gente, como isso acaba sendo É um costumeiro, comportamento né? automático. A Exato. gente esquece que a gente precisa Assim- tratar da mente. Assim como os Boa, 50 boa mil vontade. pensamentos que a gente tem por dia, né? Ou mais. Eu acho que eu tenho Poxa, mais. vou anotar Eu isso acho que aqui eu porque tenho eu mais. me interessei. Me interessei. Ele, se tu consegue fazer nas pessoas, Eu já fiz, consigo, Ah. lógico. o que é o básico, assim? É aquele que a pessoa fica mesmo, ela dorme? Na verdade, isso não funciona bem assim, né? Existe aquela hipnose que a gente chama de hipnose de palco, que é a nível de entretenimento. Que o Pyong fazia, Também, né? Nos programas. Só que a hipnose,
para todo mundo, a hipnose acaba sendo uma coisa um pouquinho diferente. Mas, assim, no contexto geral, o que é a hipnose? É você confiar em mim para eu te conduzir a acessar coisas que você mesmo tem. É mais ou menos isso. Eu só vou te conduzir. Que está no subconsciente. Tá tudo contigo. Tá tudo aqui. Essas coisas, as coisas estão tudo contigo. Mas toda é verdade. acordada que a pessoa fica? Do jeito que a gente está conversando aqui agora, eu pensei pode que tu acontecer. Eu pensei que a pessoa... eu Não, já tô aqui. Chega bem olhada. Não necessariamente tem a ver com fechar os olhos, com um transe Entendi. hipnótico. Então, assim, é que é um mundo muito vasto, sabe? Muito. Eu estudo muito, mas direcionado a mim. Tenho vários amigos muito feros. O Cairo, que é aqui de São Luís, Cairo Leda. Foi ele, inclusive, foi graças a ele que eu descobri esse Olha, mundo. vamos convidá-lo para vir aqui. Eu gostei desse assunto. O Cairo é um dos... O Cairo. Cairo Vamos Leda. pegar o contato. Ele é daqui, Vamos é um pegar dos, o é um dos contato de nomes Cairo. no mundo. O Cairo é fera. legal. O Cairo tem vários diplomas, professor, tudo. Entrevistou já os feras a nível mundial da hipnose. Inclusive foi ele quem me levou, né? Eu fiz uma terapia com ele, aí funcionou pra caramba, eu fiquei louco. Aí ele falou, eu tô indo pra São Paulo fazer a formação master. Eu falei, vou contigo. É quanto tempo essa formação? 2 semanas. Uma semana bacana. inteira, o dia todo. Bem É uma Uma- imersão, né? É. Você fica lá imerso. Acaba que você chega às 9 da manhã de lá, sai às 5 horas da tarde, durante uma semana direto. E o Cairo, por exemplo, é um grande nome. O Cairo, ele tá no campeão mundial de memória, eu acho. Ele ele tem um recorde aí, alguma coisa de memória. Pois é, sério, vamos chamar o Cairo. Foi ano passado, e ele ficou e usou hipnose pra isso. Top. Eu me interesso porque acho que hoje em dia Quase quase todo mundo tem esse problema de ansiedade, né? Eu tive um problema muito grande. Eu tenho essas questões de sono também. Quando eu tô muito ansiosa, eu acordo de madrugada. Eu tenho pesadelo, no meu caso. Eu realmente acordo assim, assustada, gritando, vendo coisa. Vendo coisa? Minha cabeça parece que fica assim, ó. Parece que tem alguma coisa chacoalhando. Realmente não consigo dormir. Então é algo que me interessa. Eu vou me aprofundar. E eu acho que... Teus seguidores sabem, assim, tu já comentou? Acho que sim. Acho Já? que até que durante o casamento às cegas, teve uma hora que eu hipnotizei a Luana ali, fiz uma brincadeirinha de colar o dedo e tal. Eu lembro desse episódio. Aí muita gente. Pois é, e falando, né, em casamento às cegas, como é a sensação de participar, Alício, de um reality, né, nível nacional, se expor, porque até então tu é muito, a gente percebe que tu é muito, meio que, não, assim, bem restrito, né? Uma pessoa bem restrita. Bem reservada. Bem reservada, essa é a palavra. E assim, eu dando uma olhada, eu vi que tu uma vez comentou que tu era muito tímido. Sim. Na Pois é. infância e adolescência. A vida toda. Entendeu? Eu ainda sou. Oxe. Não, hoje tu não é mais não, isso. Não. Hoje tu chega, tu conversa com todo mundo. Acho A que pessoa super acessível. até tem inclusive. essa timidez, mas antigamente era bem mais, né? Sim, Como que tu superou isso? Chegou a participar de um reality show, onde muita gente tava ali te vendo, te acompanhando. É bem doido mesmo, assim. Eu fui um garoto que eu tive muito problema de autoestima. Muito. Sério? Eu fui uma criança gordinha. Eu fui um adolescente magrelo de ser isso aqui. E depois eu fiquei com 140 quilos. Eu era bem gordo mesmo, assim, né? Se eu mostrar uma foto pra vocês de 10 anos atrás, nem fala que não sou eu. Não parece. Eu vi a foto que tu Viu? postou de direito, que tu tava na sua. Não, então, ali eu ainda nem tava no auge da minha formatura de direito. Não tava nem no auge do que eu ainda cheguei a tu ser. tava bem cheinho. Realmente não, era muito diferente dele. Gente, Vou eu te tenho que mostrar. olhar. Então, o que aconteceu? Quando eu tinha ali 12, 13 anos, eu via os meus amigos falando de menina, não sei o quê, papapá. E eu ficava pensando, falei, cara, eu nunca vou chegar numa menina e era algo completamente inimaginável na minha cabeça eu chegar na menina e paquerar ali e tentar beijar ela alguma coisa. Eu via meus amigos beijando na boca, eu ficava, tipo, parecia Meu que eu Deus, tava olhando uma coisa coisa inacessível, algo que eu falei, não, isso não vai acontecer comigo. E aí eu era daquele de chegar e ficar no cantinho, sempre foi assim. Aí, num período X, eu cresci muito, né? Jogar basquete e tal, cresci muito e tal, mas eu continuava, chegava nos lugares, todo mundo me olhava, mas aí eu já era aquele cara... aí vem o bullying, né? Mas hoje é uma brincadeira. Fala, o cabeção, o cabeçudo. Porque eu era muito magro. Muito magro. Eu tinha 1,82 m e pesava 65 quilos, sabe? Era muito alto. Tem uma foto eu abraçando a minha irmã, que é esse osso do cotovelo, não dá nem pra ver, mas só tinha osso, era, sabe? Tipo...
E aí eu era cabeção, assim. Então eu era muito assim, falei, não vou chegar numa menina. Era inimaginável na minha cabeça, na verdade. Vou lá chegar na menina lá, vou lá e vou pegar um fora pra quê? Posso ficar sem essa. Tu não tem problema. Mesmo já te travava ali, ele já... nem tentava. E aí tem algo bem legal, assim, eu comecei a fazer... Eu ia pros aniversários de 15 anos, sabe? Aquela época do aniversário de 15 anos. que todo mundo é convidado, né? Que todo mundo é convidado, aí vai arrumadinho, e aí tem bebida, tem festa, tem farra, tem paquera. 15 anos tá todo mundo paquerando, né? Já faz até aqueles rolezinhos, será que tu vai ficar com fulano já? E já deixa marcado. Já começa a chipar ali. Comigo isso não existia, né? Não existia. Eu era um cara amigo de todo mundo, era gente boa e tudo e tal, mas eu era muito na minha, muito na minha. Tu era da zoeira, assim, um pouco ou não? Não era da zoeira. Nem... Não era do fundão? Não, nem bebia, nem nada. Os meninos iam pro aniversário de 15 anos, com 15 anos lá, tudo bebendo cerveja, depois vomitava. Tudo falava, loucão. cara, vocês são doidos. Eu ficava na aguinha ali, de boa, Guaraná Jesus, Coca-Cola. E aí foi o príncipe da mãe das meninas. Pra eu conseguir me soltar um pouco com as meninas, mais ou menos, eu aprendi a dançar. Porque eu vi assim, pô... Eu não vou... Alguma coisa, pois é. Ele foi esperto. Aí eu aprendi... Minha irmã dançava muito. Tinha uma irmã que dançava muito e tal. Eu falei, cara, eu preciso um pouquinho desse molejo aí. E aí comecei a aprender a dançar. Então naquela época eu tocava muito... Não é da época de vocês, né? Calcinha preta, forró, essas coisas. Como é que era? A gente nem sabe o que é isso aí. Vocês sabem o que é por causa do forró das antigas. Naquela época era forró da atualidade. Então... Vamos deixar. E aí eu aprendi. Então, assim, eu puxava as meninas pra dançar. Mas nem passava na minha cabeça tentar beijar, Nossa, foi Meu tipo... Deus. Mas, tu já superou Já ali tava, um grande, bloqueio. Foi, mas assim, foi alguma coisa que me destravou. Eu lembro que foi uma destravada que eu tive ali, mas eu seguia muito tímido, né? Tanto que a primeira namorada que eu tive, primeiro beijo na boca, assim, tudo... Era uma grande amiga que eu tinha, a gente era muito amigo, e aí ela tomou iniciativa. Ela tomou iniciativa. Não vai me beijar, não. Foi mais ou menos isso. Peraí que deixa eu resolver esse negócio aqui. E aí depois a gente namoramos um ano e tal. E aí, beleza. Acabou que começou a minha jornada de namoros, né? Eu sempre fui um cara muito de namorar. Aí tanto que entre um namoro e outro eu falo, cara, eu não sei mais paquerar, né? Eu não sei mais como é que... Eu ficava fora de forma. Mas sempre fui muito tímido, Vixe. Mas aí, como é que foi que mudou? O que foi pra mim? Quando eu comecei a minha jornada de empresário, eu entendi que ou eu aprendi a me comunicar ou eu ia me ferrar. Não tinha como eu ir na casa de um cliente. Na época eu fabricava móveis. Eu trabalhava ainda com meu pai, depois eu herdei a empresa. Eu e minha irmã, eu tinha que visitar o arquiteto, eu tinha que visitar o cliente, eu tinha que conversar com pessoas. E eu me tremia de medo pra ir, sabe? Não queria esse contato, essa comunicação. Liga pra fulano, pra eu ligar. Eu falava, tem que ligar mesmo e tal. Sabe? Era muito, né? Aí depois eu entendi e falei assim, cara, ou vai resolver isso ou ferrou, porque... Eu dependo disso aqui, Eu preciso me comunicar, eu preciso passar a informação, receber a informação de volta. Eu preciso criar credibilidade no meu cliente. Não, tem que haver essa troca. E eu preciso falar isso de uma forma... assertiva, de uma forma congruente e tal. Então eu foi meio à força. Aí isso, na necessidade. Né? E aí isso naturalmente me desenvolveu para uma certa habilidade. Eu me considero hoje, de certa forma, me comunico bem, mas lógico que eu estudei muito no contexto do desenvolvimento pessoal, a comunicação com outras pessoas, comigo mesmo, etc. Mas foi assim. Eu realmente perdi um pouco da timidez, ou perdi a timidez, vamos falar assim, por causa do trabalho. A necessidade. Por causa do trabalho. E tu começou a empreender novo, né? Com 17. Na verdade, eu comecei a empreender com uns 13, 14. Que eu instalava eu mesmo os neonzinhos no carro dos amigos, lá, uns 15, 16 anos mais ou menos. Tu sempre gostou desse universo de vendas, né? Não? Meu universo, na verdade, é de desenvolvimento. Desenvolver produto, desenvolver projeto, desenvolver contextos. Eu gosto de criar coisas novas e diferentes, sabe? É isso que eu ia falar, tu é muito criativo. Tipo assim, Lício, vamos fabricar caneca? Tá aqui. Eu vou falar, não, beleza, mas não vamos fabricar uma caneca diferente. Ao contrário, de cabeça para baixo. Eu gosto dessas coisas, entendeu? E sempre foi algo meu, assim, da vida, desde garoto. Eu pratiquei aeromodelismo muito tempo.
Eu lembro que eu, com 12 anos, eu peguei um avião que eu tinha, era uma asa alta. Eu tirei a asa e falei, se essa asa fosse embaixo, eu desmontei e botei embaixo. Aí levei pra voar, voou. Era nessas loucuras assim, entendeu? Gente, é engraçado porque tu vê, ele faz umas coisas, ele fez hipnose, aeromodelismo. Isso aí Eu já vi é- ele pilotando lá os aviões. Mas é que eu sou velho, né? Então. Fez já fiz muita direito, coisa. só Mas não isso- se formou. Mas não foi? isso já é da personalidade, É. né? Tipo, de Ele é- criativo. De Isso. querer, tipo, tá sempre inovando. E... Meu resumo é assim, ó, eu joguei basquete a vida toda, nadei a vida toda, pratiquei aeromodelismo a vida toda, competi aeromodelismo, competi basquete. Kitesurf. Kitesurf foi mudou minha vida também, assim, completamente, porque foi bem mais do que um esporte, né? Acaba sendo Terapia. é um estilo de vida, um contexto diferente. Sexta-noite, eu vou pra balada? Não, eu vou dormir pra estar cedo na praia amanhã pra velejar o dia todo, né? Então mudou muito, assim. Comecei a aproveitar ainda mais praia, focar em viagens. Eu sou viciado em viagem. Então. E eu focava em viagens que eu poderia levar o kite, poderia velejar. E velejei. Eu velejei na Tailândia. Eu falei, velejei na Sério, Tailândia. que massa. Foi um velejo Isso meia tudo boca, antes. mas velejei na Tailândia. Meu amor, É. se tu chegasse só na praia com teus materiais, tu Pois já é. tinha... Já tava ali na Já conquista. tava. E aí... eu sou velho, né? Então eu fiz muita coisa já e tal, já... Tu é uma pessoa que... E assim, tudo que ele se propõe a fazer, tu faz bem feito, né, Lício? Eu me cobro muito Eu vi que isso. tu é muito perfeccionista também, né? Eu me cobro demais. Eu vi que tu tem um quadro no teu Insta que é... Sabadão é dia. Tem outro que tu constrói. Que eu desenvolvo as coisas lá do Do It Yourself. Ah. Eu chamo de Sabadão é dia. Ah, é esse? É, o Tu chama? sabadão é dia. Porque o que acontece? Eu trabalho feito um louco. E pra mim, meter a mão na massa, eu sempre gostei. E o dia que eu posso meter a mão na massa é sábado. Era o dia que eu tinha pra fazer as coisas. Então, às vezes, várias vezes, falando da minha vida isso todo. Sábado era o dia que eu inventava alguma coisa. Não era modelismo, era onde fosse. Sábado era o dia que eu botava minha cabeça pra funcionar algo diferente do que a semana toda eu fiquei trabalhando, né? Então, muitas vezes, eu ia lá pra oficina, pra empresa, dia de sábado, falava, vou fazer o quê? Vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí um dia eu resolvi, eu comprei um apartamento, falei, não tem cadeira, não tem mesa, nem nada. Falei, então deixa eu... Vou fazer eu mesmo aqui umas coisas quebra galho. Sim. Mas deixa eu ver como seria divulgar isso na internet, né? Cara, o negócio pipoca de um jeito assim, sabe? Tem vídeo com 6,5 milhões de visualização. Ele teve um que eu vi que tu fez uma cadeira. Aham. Gosta de Umas luminária rodas. também, né? A da luminária foi a última aí, deu o que falar já. Nossa, gente, eu doida, meu Deus. Eu Deu o preciso que de falar? luminária. Já deu o que falar, a luminária. Mas que positivo? Não, positivo. Ah, tá. Eu pensei Ó, que o povo já tá tem- militando aí com a luminária. Não, sempre tem crítico, é normal, Sim. e sempre vai ter. A gente fala a cor do fio. Eu falei, gente, tanto faz a cor do fio. Poderia ser assim, poderia ser essa. Poderia ser, poderia ser qualquer coisa, mas poderia não. voar. A pessoa, se a luminária voasse, poderia, né? Tu poderia fazer também, né? Mas é o quê? Bota a mão na massa, Tá vou bom, fazer né? melhor Tipo, que eu aqui. A verdade, a ideia é inspirar. É, Cada um pode inspirar. aperfeiçoar e fazer como quiser, né? Mas é legal que é algo que pra mim eu gosto muito, me desestressa muito. É um hobby, Muito, né? é um hobby. E acabou virando um conteúdo bem legal, que se desenvolveu além E disso. diferenciado. Eu criei um e-commerce agora focado nisso, né? Focando nas coisas que eu fabrico. Massa. E aí virou já outras coisas também de revenda, vou revender. O site começou pequenininho, já tá desse tá tamanho. gigante. Começou ia ter 30 itens, agora já são 300. Todos tu que constrói. Não, uma parte sim. Ah. A outra parte eu já vou agregar. Eu saí filtrando, buscando fornecedores de produto, mas todos produtos diferentes. Sim. Eu só vou vender coisa diferente, assim, coisa meio incomum, sabe? Coisas Que não vai Pra se encontrar ficar em todo ali. lugar. E aí a pessoa achar e Isso. falar assim, cara, onde foi que tu fez isso? Onde foi que tu encontrou isso? Isso Foi é que coisa do encontrou Lício, isso. entendeu? E isso que eu ia falar, porque o Lício, tu é um empreendedor nato, né? E visionário. Pelo que a gente já tá conversando aqui. Tu Ele vai para vários ramos, né? E Sabe? ali de pequenas É. coisinhas ele já cria um empreendimento. Pro empreendedor, tu como visionário, hoje alguém que queira empreender, o que tu dá de dica, né? Ó, essa Essa resposta... eu quero saber, porque eu quero Não, ser essa empreendedora. resposta, assim, eu tenho ela desde sempre. Eu acho que não dá pra inventar roda. É o que eu sempre falo, assim, um Elon Musk da vida, que é um cara fora da curva, ok. Mas, no geral, eu acho que um comportamento consistente seria achar um déficit, por exemplo. Vou dar um exemplo bem legal.
eu atendia, na época, fabricando móveis, eu atendia uma rede de alimentícia. E ele tinha um forno X lá que não tinha assistência técnica em São Luís. Aí um cara pegou e falou, opa, não tem assistência técnica desse forno? Todas essas lojas aqui tem esse forno? Ligou na fábrica e falou, ó, eu posso receber o treinamento? Pode. Aí o cara virou a única assistência técnica desse forno em São Luís. Então ele tinha, sabe, cliente para dar e vender. Criou o nicho. Né? Ele achou a necessidade que resolvia o problema de alguém. Então, no geral, negócios é você achar uma demanda, uma necessidade e resolver essa demanda. Para você resolver essa demanda, você tem que se capacitar, oferecer um bom serviço no contexto geral. Tanto a nível de produto, quanto a nível de atendimento, quanto a nível de pós-venda, do serviço em si. Né? Então, quando eu falo capacite-se para atender essa demanda e resolver essa demanda da melhor forma possível, acabou. É o feijão com arroz, muito bem feito, funciona. Uma vez que sua rodinha está girando, aí é mais fácil tentar expandir, tentar criar novos horizontes. Né? Mas, no geral, eu sempre falo assim, é a consistência e fazer o negócio minimamente bem feito. Sabe? Eu acho que a nível de Brasil, principalmente, que a gente tem pessoas muito vorazes, assim, todo mundo tem muita vontade, né? Com um pouquinho de técnica, de estudo, com a força de vontade que o brasileiro tem, é isso, sabe? É meter a cara e ir. O teu primeiro empreendimento foi Porque tu tem uns 4, né? Que tu... Tem 6. 6, meu Deus. Como é que dá conta disso? Mas é sociedade também. Sociedade, Tem um que é só teu? Tem. O site é só meu. O do site, né? Qual foi o teu primeiro, assim, que tu... Só meu? Só teu. Não, o primeiro que tu começou. O primeiro empreendimento. Não, eu comecei a jornada de negócios, vendendo alguma coisa mesmo. Isso, eu ia lá no Centro Elétrico, eu comprava neon, as lâmpadas dos negócios, instalava no carro dos meus amigos e ganhava dinheirinho. Então era tipo, sei lá, vou dar um exemplo. Eu comprava por R$30 lá no Centro Elétrico e vendia por 100, 120 para meus amigos. Olha aí, mas isso em 2004, né? E era muito dinheiro. 2003. Eram os amigos não, que tinham preguiça de ir no Centro Elétrico? Aí... Não, era porque eu sabia instalar. Eu sabia fazer, eu sabia, eu tinha que conectar, tinha que soldar, sabe? Entendi. E aí, assim, aí nisso, como eu sempre fui um cara que eu tinha vergonha de pedir dinheiro para meus pais, e eu não bebia nem nada, mas às vezes eu queria sair, sei lá... a fazer alguma... Eu nem dizia que eu queria levar a minha no cinema, porque eu morri de vergonha, né? Mas tu já namorava, né? Não, mas aí eu já tava solteiro. Aí eu já tava... Aí já tava quase engatando outro namoro. Pois é. Aí depois que ele começou, aí ele desandou. Foi parar até no programa de casamento. Mas foi sem querer isso aí. Foi como? Tu vai já contar pra gente como tu parou lá. E aí, pô, eu comecei a entender sobre esse negócio de ter lucro. De compra por X, depois vende depois, tem o lucro, guarda aqui e tal. E aí era legal que eu já não pedia mais dinheiro assim para meus pais. Às vezes juntava para poder comprar um aeromodelo novo, alguma coisa, fazer um upgrade ali e usava mais como hobby, né? Mas aí depois, minha vida foi um negócio meio doido. Eu queria ter feito ITA. Eu queria Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Eu queria ser engenheiro aeronáutico. Por percalços da vida ali, incongruências com meus pais e tal, eu acabei ficando e me matriculando em Direito, né, universidade privada aqui no SEUMA, em São Luís. E comecei a trabalhar com meus pais. Meu pai, na época, tinha uma fábrica de móveis. Foi uma fase muito tensa da minha vida, trabalhar com meu pai, né? Meu pai... Meu pai engenheiro civil, um cara... gabaritadíssimo e tal, chegou eu cruzinho lá, tentando dar palpite, tentando isso e aquilo, né? Eu tinha altas brigas com meu pai, era terrível, a gente brigava muito e tal. Porque mas tu achava que tu tinha por ser filho, aquela liberdade de opinar mais. Não, eu opinava, mas só tomava porrada. E teu pai não deixava. Meu pai falava assim, fica quieto aí e aprende. Mas isso foi bom. Exatamente. Não, foi bom. Não, e tua família era classe média, né, Lício? Sim, classe média, ou classe média alta, vamos falar classe assim. Classe média alta. Mas a gente vê aí o Lício que ele não se acomodou, como tu falou, tu tinha vergonha, mesmo teus pais poderiam ser dado. Sabe por que assim? Hoje eu sei que a gente é classe média alta porque eu sei que o meu pai tinha propriedades. Mas a vida toda eu vi, a gente não tinha dinheiro no banco, assim, eu vou comprar um carro importado. Minha mãe até hoje tem um carro de 12 anos atrás. Meu carro aqui em São Luís tem 13 anos de idade. O carro que é em São Paulo tem 6 anos. Então,
a gente cresceu vendo exemplos dos nossos pais Massa. de que, Massa assim, mesmo. melhor do que ter um carro importado é poder ter e escolher se quer ter ou não, né? Então a gente sempre foi dessa, assim, meus pais não falavam isso pra gente, a gente via. A gente tinha isso como exemplo mesmo, né? Minha mãe, meus pais nunca foram de comprar roupa, joia, sabe? Não tô criticando quem gosta, tá? Mas Sim, assim, a gente aprendeu que, você pode ter um carro de 200 mil reais, você pode ter esse carro de 200 mil reais, ou você pode ter 200 mil reais no banco e comprar o que quiser. Então fica a teu critério. Não é julgando quem tem ou não. Sim, mas sim. é o que faz sentido para cada um, Pra cada né? um. Então a gente aprendeu que o dinheiro é esforçado, difícil de conseguir, e você tem que gastar ele com consciência. Consciência. Então a gente sempre foi assim. Tiveram uma educação financeira Sempre. Tiveram No educação exemplo financeira mesmo, no né? exemplo. Sempre, sempre, Que é o sempre. melhor. Dentro de Sempre. casa. Dentro de Eu falava casa. assim, eu quero um tênis. Aí minha mãe falava, você tá precisando? Aí ela falava, tô, então vamos comprar. Se ela falava assim, cadê aquele de 2 meses atrás? Eu falei, tá lá, então tu não tá precisando. Vai usar até o solado Certíssimo. gastar. Olha, tava Ponto. na cara. Então aqui, sempre foi mais ou menos assim, sabe? Então, eu lembro, por exemplo, quando eu comecei no aeromodelismo, foi 1 ano eu chalerando meu pai pra comprar Você uma começou a pra mim, fazer? então. Ah, não, Do aeromodelismo. aeromodelismo. Não, pensei que Comecei no era da aeromodelismo. Não. Mas hoje, todo ano eu vou lá, participo da competição no ITA, pilotando pela Universidade Estadual do Maranhão. De certa forma, eu eu vi realizei. também, eu Faz vi. 4 anos, 4, 5 anos Tem que eu um piloto. curso também pra fazer? Tem o pra curso de participar? aeronáutica. O Não, curso... de aeromodelismo pra Não. te fazer ou... Não, É só não. tu O treinar aeromodelismo, mesmo? o aeromodelismo em geral é um hobby esporte, vamos falar assim. Entendi. E aí, aí depois de um tempo, meus pais se aposentaram. Meu pai foi operado do coração, fechou tudo, fechou a empresa, fechou tudo. E aí, quando ele operou do coração, a gente ficou meio assim, falou, e E agora? agora, né? Eu trabalhava com a minha irmã, a Priscila. A Priscila já tinha uma filha para criar. E ele falou, e aí, Pri, vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos reabrir a loja, fábrica. a fábrica. E aí, mas era aquele negócio, assim, minha irmã tinha 25 anos, eu tinha 19. Era Eram alguma muito coisa assim. Eu novos, tinha muito. 20, ela tinha 26. Minha irmã é mais 6 anos mais velha que eu. E aí a insegurança, aquele negócio, mas cara, é o que tem, é o que mais ou menos a gente sabe fazer. Eu tava me formando em direito, né? Direito. Até foi uma das coisas que me atrapalhou a não colar grau em direito, porque eu era empresário. Aí beleza, reabrimos a empresa do zero. R$0 na conta, zero nada, mas a gente tinha o know-how, tinha a fábrica, tinha as máquinas, tinha o caminhão e tinha os clientes, tinha as parcerias. E aí começamos do zero mesmo. Era uma loja de móveis. Uma fábrica de móveis. Uma fábrica projetados. tudinho. Isso, móveis planejados. E aí foi muito bom, beleza, deu tudo certo. Aí no segundo ano, nós dois... Muito trabalho também, né? Muito Ralaram trabalho. muito, Não, né? a gente ia... A fábrica ficava lá no Araçagi. A gente ia no mesmo carro para economizar combustível, entendeu? Vamos junto e E tal. como era a relação com Com a ela? irmã? Já era Não, mais sim, tranquila? muito tranquila. Com a minha irmã, muito tranquila. Desde sempre. A gente foi sócio Engraçado, muito né? Que tempo. irmãos brigam mais. brigam A gente foi sócio muito tempo. Era muito legal porque a Priscila cuidava da parte administrativa e eu cuidava da parte operacional e de produto e cada um não se metia muito no Interferia no trabalho do trabalho outro. Periferia. Então, E a gente- E comercial era como? Como é que você O comercial era mais eu. Ah. É, Por isso que tu desenvolveu essa questão da naturalmente. comunicação, Foi. né? da comunicação. Sim. Não, em geral, bons vendedores se comunicam bem e vice-versa. Bons comunicadores são bons vendedores, né? Em geral, Agora, a gente vê também que era uma questão que a gente sempre faz, né? Será que uma pessoa nasce com essa veia de Um comunicadora? Eu acho que sim, mas também desenvolve, Eu, como a- foi o teu caso. eu acho que eu super acredito em dom, Também, mas também dom. super acredito que as coisas são treináveis, né? Você precisa se capacitar. Só aquela frasezinha de coach, Clichê. mas ela é mesmo, assim, o sucesso é treinável. Treinável. Eu concordo que é. Eu concordo adoro que essa é. frase, Eu adoro verdade. essa. É verdade. E se a gente for lá estudar, por exemplo, a vida de Kobe Bryant, de Michael Jordan, os caras vão falar, cara, eu treinei. loucura o que eles faziam. Eles viviam pra treinei, aquilo. Treinei. Verdade. Então, assim, errava e voltava. o cara lá do Cristiano Ronaldo, entendeu? Que negócio assim.
tudo bem, o cara tem um dom, ele aprendeu mais fácil. Ok, mas ele treinou. Treinou. E quando você vai olhar os passos, os passes, né, na hora da jogada, você vai ver que ele tá treinando. Ele Exato. vai fazer Sabe o que aquilo ele ali. faz. Não é uma coisa tipo, vou fazer aqui agora e vai dar certo. Esperar Não. a sorte. Ele treina até ele conseguir fazer É e fazer isso. na hora do jogo. Mas é Porque a isso. gente precisa estar preparado quando chegar a oportunidade. Lógico que tem aquela pessoa, por exemplo, tem aquela pessoa que olha, falar da dancinha, pegar a dancinha de gancho. Olhou a dancinha ali, já tá dançando pegou. igual, tá? Mas se eu Vai conseguir! Se eu ficar 30 dias treinando, às vezes eu vou conseguir também, entendeu? Vai ter o gingado do Léo Santana. Vai ter. Não, o gingado do Léo Santana. O gingado do Léo Santana não dá, é dele, deixa lá. Léo, é seu. Léo, é assim. Eita. Mas olha, a gente tava conversando antes, né? Que eu perguntei pra ele, que eu fiquei em dúvida sobre a questão do direito. Tu até explicou pra gente que tu quase se for. Não, Eu fiz- ele o já é currículo praticamente dele. formado. Eu fiz a já é. formação toda em direito, fui até o 10º período, normal. Só que quando eu entrei, como ficou nessa resenha, se eu ia pra morar lá no Ita, lá em São José dos Campos, ou se eu ia ficar em São Luís, quando eu resolvi, vou ficar em São Luís, fui fazer direito, Aham. eu entrei no 2º módulo. Então ficou pendente eu fazer as cadeiras do 1º módulo. Eu falei, depois que eu me formar, o curso normal aqui eu volto e faço. Só que aí como? Que eu tinha 35 funcionários já estava na 2ª empresa, já estava, eu tinha a fábrica de móveis, depois lancei a fábrica de portas, depois já estava vendendo esquadria em PVC. Que aí eu falei, e aí? E na verdade, tu ia te formar só pra ter o diploma. Pra Tu não ia exercer. Teu exercer. conhecimento, tu já tinha. Essa foi o questionamento que eu me fiz. Eu falei, eu vou voltar, então vou ter o diploma, etc, legal. Mas pra assim, quê? eu fiz os 10 períodos de direito. Lógico, foi muito produtivo na minha vida, acrescentou muita coisa, conheci muita gente, etc. Eu vou voltar lá fazer 3 cadeiras. Aí quando eu fui voltar a fazer 3 cadeiras, a grade tinha mudado, já não era mais 3, era 6. Não. Aí eu fiquei assim, tal. Até outro dia, falando com meus amigos, tem um monte de amigo hoje, muito advogado, etc. E o pessoal falou, volta, termina. Eu falo, cara, mas vai mudar o que na minha vida, cara? Só pra ter. Sabe? Ali. Não vai. Pelo menos tu tem a foto do dia. Já não precisa Tem lá, mais. já tá Tem a foto lá formado. no Teatro Arthur Lá no Azevedo. teatro, Pois é. com a Arrumadinho. gravatinha vermelha, É Pronto. isso aí. com o paletó preto. É isso. Então, a primeira empresa que eu mais tive assim foi a fábrica de móveis. Aí da fábrica de móveis eu fiz a fábrica de portas, que inclusive a Dom Portas hoje existe porque lá atrás eu desenvolvi essa linha de portas. Em 2009 a gente lançou a linha de portas. Um dia vou ter aquela porta. Eu também. Vou ter uma casa que Eu vai abri comportar aquelas essas portas. Eu vou ligar pra Alice, Alice, eu quero uma porta É. de quantos metros? Quantas você Qual quiser. é o maior? Não tem. Quantas Porque, você quiser. meu Deus do Noção céu. de metros. Aquelas Não tem. portas. Vocês que sabem. Quantos metros tiver a casa Quem aí? inventou aquelas portas daquele tamanho, misericórdia. É legal, né? É só Todo mesmo mundo- pro design bacana. design, Porque as estético. casas são mais... As casas mais... Pé É o pé direito, são né? mais então. altas, É. Eu né? quero um pé direito, gente. Que eu não... Aí é pé direito, é? O pé direito é como você chama... Aquela porta... O pé direito é a altura daqui pra cá. Então, por exemplo, o pé direito aqui deve estar dando 2,60. Pé direito é uma nomenclatura arquitetônica de se falar qual é a altura, qual é o pé direito da sala, tá entendeu? vendo? Então, sala que 3 tem... metros. 2? É É três. pequena já. É bem... 2 é quase... Esse um vão milhão. dessa... Então eu quero... Essa Eu porta... quero de 30 metros. Credo. 30 metros é muito. É muito? É. Um poste vai ter 12 metros, um poste. Um poste. Dobrou. O 30 ia ser um... Ó, tipo- Então é difícil. Tipo, a do Rodrigo Faro, acho que tem 8. Então Ixi, eu botei 10 muito, então. Menina, credo. Eu quero Tá, mais tá de bom. ouro. Na hora que você quiser, eu tô Tá à disposição. Vou A gente ligar vai pra lá. Alice. Mas, Alice, Lício, lembra pode. daquele nosso papo? Marlício, tem desconto no tem pros amigos? Grava isso bem aí. Desconto para as poderosas. Nós vamos chegar lá, Elaine. Certo, então aqui a gente já deu a pincelada aqui pelo perfil de empreendedor do Lício, né? E, Lício, Como foi, Elaine, Como o processo foi? de seleção? Não, a gente tava falando de... a gente falou um pouquinho, né? Mas é tanto assunto, porque Não. ele faz tanta coisa que a gente vai emendando. A gente falou sobre a timidez, como que chegaria até lá, né? Então, aí, naturalmente, na vida de empresário aqui em São Luís, eu conheci muita gente, né? Conheci muita gente e graças a Deus, minha reputação sempre foi muito boa aqui. Tu morava E aí, aqui morava só. aqui. Menino de ouro. Não, mas tipo assim, Filho que toda mãe quer como gente. será?
E aí, desenvolvendo projetos e tal, depois eu criei a Vila Boracay, criei o Borabá. E aí, na época do Borabá, eu fiquei ainda... Está de parabéns. Porque foi um negócio muito bacana. Muito Acho que foi um dos massa. primeiros. Foi o primeiro. Foi o primeiro e a gente... Estilo Vila Food, Vila né? Food, aqui. E a ali gente de frente pra frequentava lá praia. e não sabíamos. Era, a gente frequentou bastante. O Borabá foi um projeto, assim, vou ter pra vida toda, sabe? Foi muito especial, foi muito legal. A gente, pra você ter noção, quem fez lá comigo foi o Jorge, meu sócio, já é sócio em muita coisa, que é o espanhol. O Jorge está em Barcelona de volta hoje, mas na época ele morava aqui. Quando eu tive a ideia, a gente fazia kitesurf junto, e eu fiz a proposta para ele e para mais 2 amigos, da gente fazer um negócio de container. O Boracay, né? Que ali... Não, mas o Boracay veio já depois. A prévia começou um dia depois do kitesurf, a gente tomando a cervejinha e falou, vamos fazer um negócio de container aqui na litorânea e tal. Olha como surgiu. Isso é uma guarderia. Aí 2 amigos pularam fora e o Jorge falou, eu tô dentro. Todo dia a gente saía do trabalho e se encontrava na casa dele. A gente fez, sei lá, 40 e tantos projetos pro terreno. Pra chegar. Aquele terreno é gigantesco, né? Você já tinha um terreno? O terreno é de um pai de um amigo meu, de um amigo meu. Já tinham... Não tinha, foi acontecendo, assim, as coisas foram acontecendo. Antes disso, vocês não sabiam o dia Não, assim, nada. Né? A ideia era reformar uma casa. Nossa, a casa vem. A ideia era reformar uma casa e tal, etc. E aí tudo foi acontecendo. Foi um período... Esse período, inclusive, foi um período bem cabuloso da minha vida, que foi um período que eu tomei um prejuízo absurdo. Eu tava meio quebrado, assim, porque uma empresa X ficou me devendo um absurdo, tá na justiça até hoje. Eu tive que vender meu carro pra pagar a conta. Nossa. Eu tinha um carro X, comecei a andar A vida do empresário não né? é fácil. Eu não tava numa vibe muito boa, mas tava ali tentando. Falei, cara, talvez até seja o momento de eu te guardar, focar minha atenção numa coisa um pouco diferente, até pra dar uma amenizada na energia, na vibe. E aí foi que eu comecei a desenvolver a Vila Boracay e o Borabá. Na época não teria o Borabá. O Borabá seria só um quiosquezinho para vender uma cervejinha. E o projeto foi evoluindo. A gente desenvolveu o Borabá e em algum momento a gente estava no sul e mostramos o projeto para um pessoal. E no sul tem muito container. Muito. E aí o arquiteto olhou assim e falou, caramba, vocês estão construindo isso lá no Maranhão? Falou, tamo. Aí, tempos depois, a gente mandou foto pro arquiteto. O cara falou, vou botar vocês numa revista, porra. Isso é um projeto... né? E o projeto era nosso, não teve um arquiteto, a construção foi nossa. A ideia. Foi tudo nosso, a incorporação, tudo. Hoje a Vila Boracay é uma das maiores do Brasil, que depois a gente ampliou, além do período da pandemia, que foi outro período tenso do caramba, né? Mas hoje a Vila Boracay acho que é uma do Brasil, em quantidade de container, em tamanho, em quantidade de operação. Mas na época o Borabá foi muito legal. Não, o Borabá foi muito legal. O Borabá realmente foi... Até hoje, se colocar no Google qual é o melhor bar de São Luís, sai lá que é o Borabá. Aquele que tem do lado é de vocês? Não, aquele é um inquilino nosso, né? O vocês Borapraia. alugam, né? A gente aluga ali o espaço. Mas o Borabá hoje ele ainda existe no formato um quiosque dentro da Vila Boracay. Continua fornecendo drink, chopp, cerveja boa, gelada, continua. Só que na época do primeiro Borabá tinha festinha, tinha banda. Mas no final de tarde, vocês é o Boracay todo, né? O complexo todo. Complexo. Como é que tu como vocês são sócios, tem alguma pessoa que fica gerenciando? Tem um administrador que fica o tempo todo e um gerente. Mas sempre tu tá acompanhando o que hoje dá pra acompanhar tudo online, né? Hoje dá pra... Hoje é tudo pelo WhatsApp. É porque eu tenho essa questão, porque eu vejo, tipo, um empreendedor tendo 5, 10 empreendimentos. Gente... É que se você não tiver a equipe certa... Sistema, não tiver Se não tiver a equipe certa, não adianta, você vai quebrar. Mas até ter é difícil, né? No início você construir aquilo. Tu tem que estar ali. Eu tava no Borabá, eu trabalhava de manhã na minha fábrica. Aí de tarde eu já ia pro Borabá e trabalhava até de madrugada. Sim. Então eu trabalhava feito um psicopata, louco. Trabalhava alucinado. Quando já estava bem estruturado. Aí quando a equipe tava boa, eu tinha 28 funcionários no Borabá, né? Tinha 28. E aí tinha um braço direito muito bom, que é o Expedito, que hoje é um dos donos do Borabá, né, e tal. O Expedito era o nosso gerente, mas aí quando o Expedito, um certo momento, eu falei, Expedito, tu vai virar sócio, dei 10% da empresa para ele lá e falei, agora vamos tocar aqui e tal. E aí, sim, o Expedito dominava toda a operação, eu comecei a ter um pouquinho mais de vida. Entendi. Mas funcionou tanto que hoje ele é um dos sócios, né, lá. Olha aí, que massa. Tu como empreendedor, tu começou com um empreendimento,
e tu só investiu em outro depois que aquele já estava 100% estruturado? Ou tu acha que todo empreendedor deve correr riscos e, querendo ou não... Eu acho que não tem uma regra. No geral, assim, eu acho que o cavalo, quando ele passa selado, tu tem que ter a habilidade de pular. Tanto faz se tu tá pronto ou não. Depende das oportunidades que aparecem, né? Eu acho que algumas coisas, tipo, agora eu tô vivendo isso. Apareceu uma baita oportunidade, eu abracei e me joguei. Daqui a um tempo vocês vão saber, mas eu fui lá, abracei e me joguei. Não posso. Mas é um novo empreendimento? É um novo projeto novo. Projeto pessoal. E eu entrei para expandir o negócio. Quando é que vai ser? Quando é que vai a gente poder... vai saber. Olha, ela disse que ele tava demorar, não. falando. Não vai demorar, não. Gente, eu sou ansiosa. Ninguém Vai me demorar, fala não. assim que tem uma coisa pra me contar. Não vai tem uma demorar. Mas é tipo assim, o importante é você entender que o seu projeto novo não vai matar o anterior, né? Sim. Isso. Aí tem que entender isso. Crescer juntos. Porque assim, eu vou despender minha atenção agora para esse. Mas esse aqui tá preparado para ficar esse tempo sem mim? Não, tipo, você vai deixar de dar foco aqui. Não vou nem falar dar foco, porque dar foco... Mas assim, 100% trabalhava 10 horas aqui. Agora eu vou trabalhar 5 aqui, 5 aqui. Tudo bem? Vai dar certo? Vai compensar? Né? Então, no geral, eu sempre falo, quer ser multiempresário? É formação de equipe. Não tem jeito. Não tem jeito. E é fundamental, porque senão você vai ser eterno escravo do seu trabalho. Essa fala eu tenho que gravar, porque minha equipe... A gente sempre fala isso mesmo, né? Você tem que formar sua rede, formar uma equipe para você se expandir. Eu tinha um amigo, bem... Eu vou trazer isso, depois se ele ficar com raiva de mim, depois ele fica aí. Na época do Borabá, eventualmente eu viajava. Porque eu trabalhava feito um louco, eu falava, pô, eu adoro viajar, é meu presente, eu vou viajar e tal. E aí, até depois eu montei uma empresa nos Estados Unidos, então eu ia muito para Las Vegas, onde era a minha empresa. E aí eu tinha um amigo que falava assim, cara, devem te roubar muito. Não é possível, devem te roubar demais, tu vive viajando e não sei o quê. Eu falei, cara, olha, eu vou ser bem sincero, assim, eu vou ser bem sincero. Se alguém me rouba uma gorjeta, me rouba não sei o quê, tá bom, eu pago esse preço. Eu estou disposto a pagar esse preço para eu poder ter um pouquinho de vida. Mas eu te garanto que não tem ninguém me roubando R$1.000 por mês, não. Às vezes o cara tá me roubando. E tinha, eventualmente, infelizmente, tinha alguma coisinha ou outra lá assim, era normal. Que sempre vai ter. Que sempre vai ter e tá ok. Quando o empreendimento inclusive, isso já está calculado nos riscos, né? A gente já coloca isso. E era o que eu falava para ele. E aí, na época, ele falava, não, tá louco, se eu não tiver checando tudo... na minha empresa, etc, não vai dar certo, não funciona. Eu falei, então, cara, você é escravo do seu negócio. Tudo bem, eu não julgo, é o seu perfil, o meu é um pouquinho diferente. Eu prefiro pagar um pouquinho essa conta, que ok, é a vida, faz parte, mas eu poder ter o meu momento, a minha paz, a minha tranquilidade. E chegou no momento, inclusive, ficou muito bom, que eu conseguia fazer toda a gestão dos números, dos pedidos, dos boletos, etc, fazer tudo online, onde eu estivesse no mundo, né? Mas isso graças a... Cara, os primeiros 1 ano do Borabá... Quem frequentava o Borabá fala que me via lá servindo, fazia drink, tava no caixa... Achava que tu era funcionário. Eu ia pro Borabá de bermuda, tênis e camisa normal, e eu trabalhava pra caralho. Eu chegava lá às 4 horas da tarde e saía às 4 horas da manhã. No primeiro 1 ano de Borabá eu perdi 8 quilos. Trabalhava. Eu desaprendi a beber, sabia? Porque eu não bebia mais. Porque eu ia pro meu bar trabalhar, eu não ingeria álcool. Eu passava a noite tomando água. E aí eu desaprendi a beber. Às vezes que eu tomava uma Heineken, eu ficava bêbado. Só de exaustão. Eu desaprendi. E a gente vê assim, né? tem um viagem. Não vê os corres. Não sabe os não corres. sabe o que a pessoa já fez. Você não tem noção. Eu te digo assim, eu não imaginava o tanto que tu já tinha batalhado. Já fiz assim. muita coisa, não tem noção. Já fiz muita coisa. Vendi esquadria, eu tava dentro de obra o tempo todo. Tive que aprender sobre, em geral, sobre a parte da engenharia do negócio, de muita coisa. A gente acaba aprendendo por osmose, o negócio vem chegando. Mas na época do Borabá foi um baita desafio para mim, porque eu nunca tinha tido um bar, não sabia nem como é que era. Então a gente começou a viajar bares pelo Brasil pesquisando, aí fazia a conta de quantas pessoas estão trabalhando na cozinha do cara ali. Aí pedia para entrar, pedia para olhar, tentava entender com os garçons, mas de fato, tudo que a gente estudou só serviu para dar um rumo. Só na operação, no dia a dia. Tu aprende. E eu, como é que eu chegava para meus garçons e cobrava alguma coisa? Aí eu falei, não tenho como cobrar dos caras, tem que fazer. Aí eu fui virar garçom. Eu fui garçom do Borabá durante muito tempo. A melhor forma de você ensinar para alguém. Eu fui garçom. Aí depois que os caras, os meus funcionários,
acho que 99% aí gosta muito de mim. Um alô para todos esses funcionários do Borabá. Saudade de vocês. E aí o pessoal começou a me respeitar de outra forma. Porque falou, pô, o cara não tá só de mandando, brincadeira não. aqui, Tá é aqui e líder, tal. né? E aí foi legal pra caramba. Acho que foi uma baita diferença. Porque aí a gente, no final da noite, a gente conversar. Falar, cara, o que tu acha assim, assado? Tu quer pra fazer diferente e tal? Não, poderia ser assim. E a gente foi aperfeiçoando. Tu acaba te humanizou ali, né? Porque acaba que o papel do dono, do proprietário, eles veem assim uma pessoa... É que no o geral, dono- sabe assim, uma coisa que eu aprendi, eu já tive mais de 200, eu já tive mais de 200 funcionários, muito mais, acho que uns 300. No geral, no final de tudo, se trata de pessoas. A gente tem que entender de pessoas. Prestadores de serviço, funcionários, etc. Todo mundo. Se trata de pessoas. O operador das minhas máquinas lá em Dayatuba, na Dom, é uma pessoa. Por mais que tenha uma máquina, um computador, etc. Tem alguém por trás operando, tem alguém por trás pensando, tem alguém por trás que tem problemas particulares, que tem problema em casa, que tem... Então são vidas e ali. Aí o gestor, e eu não julgo também quem funciona de outra forma, mas não faz sentido para mim se eu não entender um pouco sobre a vida dessas pessoas. Eu falo, eu vou virar amigo, vou deixar todo mundo montar minhas costas. Não, mas não é isso, mas todo mundo é ser humano, todo mundo tem problemas. Tem empatia, E a gente tem que entender, né? Então, no geral, assim, eu me considero agraciado com meus funcionários, no geral, quase não tive problema com nenhum na vida, porque eu sempre tentei ter uma relação boa, amigável com todo mundo, tentar que eles entendam o meu lado. Acho que é muito importante o funcionário entender que, assim como eu preciso dele, ele precisa de mim, a gente está, de certa forma, trocando um suporte um ao outro. Porque se eu... Ambos aprendem. Se eu falo direto para os meninos lá na Dom, que lá na Dom a gente tem prejuízo, é 30 mil reais, né? Uma coisinha, 30 mil reais de prejuízo, é terrível, assim. Os prejuízos nossos são... Gente, se eu tiver... Trabalha assim, pilhado, né? Se a gente tiver prejuízo X, sei lá, e a empresa fechar, vai todo mundo aqui perder emprego. Então, a não ser que tanto todo faz... mundo acaba sendo um pouco de dono, né? É isso. Todo mundo faz Eu até, parte ali eu até do sempre processo. falo à minha equipe o seguinte, falo, olha, sabe qual que é a diferença principal, na minha opinião, né? Sempre falo da minha opinião, sobre o funcionário e o chefe? O funcionário, ele espera que o chefe diga o que ele tem que fazer. Só que o chefe quer que o funcionário diga o que tem que ser feito, né? Então, às vezes, é por isso que um funcionário se destaca mais do que o outro. Porque o funcionário que já está pensando com cabeça de dono, em algum momento ele vai deixar de ser funcionário e talvez ser dono, né? Verdade. Então, a roda funciona bem melhor quando está todo mundo sabendo o que tem que fazer em prol do sucesso de todo mundo. O seu sucesso é o meu e o meu é o seu e vice-versa. Né? Pronto, todo mundo tá Mas, no barco. no geral, assim, eu sou muito contra aquele sistema de empresa, tipo, eu sou o chefe, eu só falo com o meu gerente, eu não falo contigo, eu não falo, esse é problema teu e vice-versa, etc. Tu é meu Eu acho que subordinado, pronto. eu Tu não- fica eu- lá e eu fico aqui, a gente não se mistura. Eu não julgo, beleza, cada um faz o que faz sentido, mas eu acho que, no geral, todo mundo são pessoas. Com certeza. E pessoas envolvem uma cacetada de coisa, parte técnica, parte emocional, parte... Sabe? Engraçado. Eu tinha um funcionário que ele era um péssimo garçom, mas todo mundo adorava ele. E aí, na época, o Expedito falava assim pra mim... Todo mundo que tu fala dos clientes... Todo mundo adorava ele, porque ele era reverente, porque ele era brincalhão, porque ele era uma resenha. Mas na hora de servir, Mas na parte trabalhar, técnica, ele não lembrava direito das coisas, Meu ele Deus. deixa de anotar. Mas ainda assim, as pessoas não reclamavam dele. Gente, Porque ele era divertido. Ele quer tinha dizer, carisma. ele tinha carisma. carisma, Aí, tá às vezes, aí o assim, Expedito falava assim, cara, vamos demitir esse cara. Eu falava, calma. Ele deve ter alguma coisa pra Que o gente povo aprender. gosta. Não, ele deve ter alguma coisa pra gente aprender. Se não é tecnicamente, é de outra forma. Relacionamento, Né? né? E funcionou durante um tempo. Foi uma troca, houve uma troca ali, né? E às vezes isso às Faz vezes parte. faz parte. Às vezes a deficiência técnica, mas ele tem uma habilidade outra diferente, e as coisas podem ir se somando, né? Que massa. Não é à toa que ele é dono aí de Gente, eu vários tenho que aprender, empreendimentos, né? Lício. Não, Eu vou ter que seguir mais, Lício. tem que dar mais dicas, Liz. Falar um pouquinho mais Eu sobre falo essa... essa parte aí. Olha, empreendedorismo. esse negócio é bem complexo pra mim, assim, porque falar assim, quando eu virei influencer, sem querer, né? Aham. É, Que ainda caiu vou de chegar lá, paraquedas. que ainda vou chegar lá, ainda falta explicar ainda, porque os assuntos vão atropelando e... eu virei influencer sem querer, e aí todo mundo fala assim, escolhe o nicho, escolhe o nicho, escolhe o nicho. Pra mim é muito difícil nichar. Pra gente também. É muito Já me difícil. falaram isso também. É muito difícil. É muito difícil. Porque assim, eu realmente, eu adoro falar sobre desenvolvimento Tá pessoal, eclético. eu adoro falar sobre minha vida profissional, eu já fiz muita coisa,
já quebrei 3 vezes, já tive empresa nos Estados Unidos, já, sabe? Eu nunca fui funcionário de ninguém, eu não consigo, então, assim, tem algumas coisas que eu não consigo falar, porque eu nunca tive essa experiência, mas tem outras que eu tive várias experiências de muita coisa. Então eu adoraria falar sobre as minhas experiências profissionais, adoraria falar sobre desenvolvimento pessoal, adoro da parte técnica de engenharia, arquitetura, adoro falar sobre esporte, adoro falar um monte de coisa. Adoro criar coisas. Aí como é que, Nisha? É difícil pra mim, cara. Vamos falar, esses dias, tipo assim, eu também faço outra coisa de investimento e tal, mas pra mim, não faz sentido eu só falar de investimento, eu tenho que explicar por que eu penso que isso é um investimento bom, né? Então, é difícil nichar. Pra mim é muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. E é difícil também ter tempo pra fazer tudo, né? Porque o dia só tem 24 horas. Não, e querendo ou não, assim, é fato. No Instagram, as pessoas precisam te enxergar como uma autoridade de alguma coisa, né? Não tem como você ser o cara do investimento, o cara do não sei o quê, o cara não sei o que fazer. Você é meia boca, né? Aí acaba que, assim, eu como o meu dia a dia tá muito na engenharia e arquitetura, eu tô focando mais um pouco para esse lado, coisas do lar, da vida, de casa, desenvolvimento de produto, etc. Mas todo mundo que me convida para falar sobre lado empreendedor, sobre investimento, eu tô 100% às ordens de disposição, né? Talvez então um livro, pode vir aí, um livro livro. sobre a tua experiência. Biografia. Legal, Lício. Já me falaram, Já? já falaram, vamos fazer um livro, tua história. Então eu falei, cara, quem sabe um dia, pode ser, mas... Começa aí, ó. É Ludovicência. Sou Ludovicência. Pois é, eu só comecei a assistir o programa porque falaram, tem um maranhense. A gente acaba... A gente também ficou... Nascido no Hospital Português. Olha, ali no Português. centro. Minha avó morava na frente, minha mãe só atravessou a rua e foi parir. E tu foi morar em São Que era o Paulo? melhor hospital de São Luís na época. Quando tu foi morar em São Paulo, foi depois do programa? Não, foi antes. O que aconteceu? Aí, quando tu foi morar, e como que foi então, isso? Agora eu vou explicar. Seletiva. Aí na época do Borabá, eu conheci muita gente e tal, etc. Aí um dia me ligaram, me mandaram mensagem. Olha, eu sou do casting do Big Brother e eu gostaria de te entrevistar. Estou fazendo a seletiva aqui do Maranhão. Então. Foi uma pessoa não vou falar o nome dela, mas foi uma pessoa da Globo mesmo, que estava fazendo a seletiva por estados, né? E aí falou, eu queria te entrevistar aqui pelo Maranhão e tal. Eu falei, só que movimentava muito o Instagram? Não. Então ela te normal, conhecia mesmo, né? Acho que ela foi lá. Oh. Te viu em algum lugar. Ou tinha amigos em Nessa comuns época que eles estavam fazendo ele. O casting por estado. Então, às vezes, eles vieram aqui e falaram, fala uns nomes aí de homens, de mulheres e tal. Aí eu fui um deles, né? Sim. Acho que foi 2018. E aí fiz toda a seletiva e tal. E gravei o nome, assim, Big Brother pra mim era o nome Endemol, né? Endemol é a maior produtora do mundo de reality shows e tal. E pra mim, Big Brother era Endemol, tá? Aí beleza, não foi pro Big Brother e tal. E aí passou um tempo, eu fui embora pra São Paulo, etc. Aí fui solteiro, fui terminado com o namoro que eu tinha aqui. Depois comecei a namorar outra pessoa que morava em outra cidade, morava em Brasília. Fiquei namorando um pouco à distância durante a pandemia. Depois fiquei solteiro de novo e comecei a sair em São Paulo. Eu já morava em São Paulo, tipo, há 1 ano. Certo. Morava em Indaiatuba e comecei a sair em São Paulo. É pertinho, 100 km de distância. Fiz amizade ali com o pessoal. Começou a estar na night. E aí um dia, eu não posso explicar detalhes, mas aí um dia chegou a oportunidade de eu me inscrever para uma coisa da Endemol. Eu achava que era o BBB. E era o Casamento às Cegas, né? Só que tu não sabia o não que sabia, era. Eles não. só chegaram e falaram assim, vamos que o nosso foi o primeiro, acho que foi um pouquinho diferente, talvez, eu não sei bem. Tá. Mas aí eu me inscrevi, aí quando eu entendi todo o contexto e tal, eu falei assim... Aí eu sempre fui um cara de falar assim, cara, as coisas acontecem na minha vida de uma forma muito... né? Minha vida capota. Então, se tá chegando... eu não tô querendo casar. Eu não tô desesperado. Meu Deus, eu quero sair na rua pra casar, né? Eu tinha acabado de terminar 2 namoros e tal. Um negócio assim, um seguido do outro e tal. E aí, meu último namoro aqui em São Luís tinha demorado 5 anos. O antes dela, 7. Meu Deus! E o último tinha tinha levado ali uns 8 meses, 10 meses, sei lá. Então foi, cara... Teve o quê? Uns 3 namoros sérios? 4. 4 namoros sérios. Que resultou uns 16 anos. Sim, era namoradas, eu então. ficava... foi. Foram namoros bem longos? 4, 5, com a da escola, 5, Mas os coisas mesmo, 4.
E aí o intervalo entre esses namoros sempre dava tipo 1 ano. Tirando o último, que foi mais perto, mas sempre dava 1 ano. Aí esse 1 ano era o tempo que eu ficava descobrindo mais as coisas, viajava mais, etc. Papapá. E vez ou outra, falava, vou namorar. Conheci alguém tinha- já Tinha ali, namorava. já tá tinha os contatos. É que eu sempre fui. Não, pior que não, cara. Pior que não. É que eu sempre fui um cara muito habilidoso em enxergar o interior das pessoas. Assim. Então, às vezes eu me pegava com uma pessoa e falava, pô, mas essa pessoa é legal, diferente, vale a pena tentar. Investir, né? É, vale a pena tentar. E Tanto foi pro programa certo, porque lá de isso. fato. Então, Era aí, isso. em vários momentos eu pensei, falei, cara, mas será que eu vou... Eu não assisto TV, eu não assisti, eu não sabia o que era Love is Blind, né? Eu não sabia. Aí, em algum momento do casting, durante ali as seletivas, eu conversei com umas amigas, vocês sabem o que pode ser e tal. Falaram, deve ser Love is Blind e tal, Netflix, não sei o quê. Eu falei, será? Tu até então não sabia que era da Não Netflix. sabia nada, não sabia. No- Tava é- na seletiva. Tava Ele já tinha tido quantas era nos Estados Unidos que tinha? Tinha tido só a versão americana. Americano. Só uma? Só uma. Só tinha A do que- Cameron, do Banet, da Lauren. Tu nunca nem tinha ouvido falar. Não, eu não tenho TV, não assisto TV. Tu não assiste TV? Menino Não. trabalhando, não tem Tem- Eu ia tirar minha TV. Eu Tem, tenho sei lá, eu não tenho TV desde 2016. Todo 2017, empreendedor não tem Não tem TV. TV, Elane, a gente pode não mais Não assistir. tem. Tirar, Hoje eu tô fora. arrumando meu apartamento, vou querer colocar uma pra assistir um Netflixinho, vou assistir alguma coisa, mas não tem. Gente, a gente não Pra assistir o Sapato ganhando o BBB. Tu é Tim Sapato? O Sapato. Mas ele tem Tu é gente, minha. a cara do A cara do sapato. Sapato. Eu no carnaval no Rio agora, as pessoas olhavam assim pra mim, ué, tu não tava no BBB? Meu Deus. fazer um rio do céu. falando Nós vamos fazer um rio falando isso. Verdade, teu irmão gêmeo. Todo mundo tu fala. não sabia. Não, todo Não mundo conhecia fala. ele, né? Eu conhecia ele biotipo. da UFC, das coisas, eu conhecia Aham. ele. Mas aí, tanto que quando ele entrou lá, eu recebia de mensagem, falou, eu achava que era ator no Big Brother e tal. Verdade. Falei, ainda não. E aí é isso, aí peguei e pensei, falei, se eu tô, se essa oportunidade tá batendo até a porta, vamos lá, vamos ver o que acontece. Vai ficar nas mãos de Deus, se for pra eu ir, eu vou. Aí eu entrei lá, achando que eu ia, é curioso isso, porque parece que eu era um excedente, tá? Eu entrei como excedente lá, nem ia ser chamado. Eu ouvi essa fofoca aí. Mas eu entrei com o intuito de viver a experiência, de fazer amizade e totalmente aberto ao que pudesse acontecer. Eu não tinha por que me boicotar que sim ou que não. Eu não tinha por que nem ficar ansioso para sim, nem me boicotar que não faria, entendeu? Pois é, tu já era mais seguro de si. Sim, eu já estava Se numa... fosse na época da adolescência, Não, nem nem a pau. pensar. Não, Aceitava. Tanto que quando eu cheguei no ponto de encontro lá para ir pro Casamento das Cegas, eu olhei os caras tudo bonitão, né? O Hudson, o Rodrigo, tava o Bruno, o Alex, tudo bonitão. Eu falei, mas ainda bem que não é um reality de vídeo, é um reality de áudio. Tu achava. E no áudio eu me garanto, né? Não, tipo, eu sabia que era das porque as cabines, meninas né? iam escolher só pelo papo. Não tinha nada que escolher de olhando, né? Ele já chegou se boicotando. Na verdade é uma coisa que eu não me acho um cara bonito, me acho que é normal. Mas de áudio eu me garanto, né? Eu falo, não, de áudio eu me garanto. Ele tem um papo. A minha vida toda eu tive que conversar com as pessoas. Mas aí fui, assim, lógico, na minha jornada sempre foi, graças a Deus, um gráfico positivo, ascendente sobre o meu desenvolvimento particular. E eu estava justamente vindo de uma jornada muito boa de desenvolvimento pessoal. Eu falei, acho legal, acho que no pior das hipóteses, vai ser uma baita experiência, eu vou fazer amizade. E se tiver que acontecer, que aconteça o que tem que acontecer, né? Vocês ficavam confinados mesmo A gente durante todo o período? Durante o período das cabines, sim. A gente fica um período pré-confinado. O período das cabines vai gravar e volta, né? Fica ali num espaço Quanto também tempo controlado. que grava nesse período da cabine? Uma semana? É mais. Mais. No né? nosso, inclusive, talvez tenha sido diferente, porque era era finalzinho de pandemia ali. Então todo mundo fazia exame de Teste, Covid, né? teste, a cada 2 dias fazia exame de Covid todo mundo, sabe? Era muito, muito organizado, muito controlado. Era Então, diferente, era uma casa que ficava só os homens e outra que eu ficava não só posso os te falar o que era, mas eram Curiosa. os homens só de um lado e E as mulheres só mulheres do outro. E a Vocês gente... realmente Aparecia no não programa. viam, não se Não, cruzavam. a gente não sabia onde ele estava, não sabia nem onde elas estavam E tu elas não sabiam comunicou onde com os teus estavam. pais, com a tua família? Sim. Porque ninguém sabia, foi gravado antes, depois que soltaram, né, Exato. Lício? Quando nosso casamento foi 9 de março
E o programa foi ao ar, acho que 10 de outubro. E vocês não podiam mostrar, Não, então, né? não podia. Gente, por que demorava? Não. Porque eles iam editar tudo Foi editar ainda. e lógico que deveria ter ali talvez alguma estratégia da Netflix do momento certo e tal, né? Aham. A gente não tem informação sobre isso. Tu imaginava que ia ser esse sucesso todo, esse boom todo? Nem imaginava. Porque Tanto que... todo mundo assistiu. E Não. por ser o primeiro, O né? Ó, O tu primeiro não tem programa. noção, assim, eu saí de lá achando que eu ia ter uns 15 mil seguidores, sabe? Tipo, eu falava com a Luana, Luana, acho que tu vai ter uns 200 mil. Tu é mulher, bonita, psicóloga, eu vou ter uns 30 no máximo. A gente falava assim, não tínhamos noção sobre repercussão. Era porque não sobre, tinha exemplos. sabe? Não tinha. De nada. Era né? o Não primeiro, tinha. era o pioneiro ali. Mas assim, era uma tipo da coisa assim, a gente nem pensava muito nisso, sabe? Aham. A gente não ficava muito nessa. Também não. Essa vibe, né? Não adiantava, assim, será que é mês que vem? Será que é daqui a 2 meses? Cara, vamos Gente, pirar, eu ia ficar morrer de nessa ansiedade. noia, né? Eu também. Eu ia de essa A ansiedade. gente não tinha nem noção. Inclusive, poderia nem passar. Sim, Né? Existia vai que episódio assim. acontecesse alguma coisa. Isso tudo a gente sabia da possibilidade, inclusive, de nem passar. Então, não ficava nessa pilha, sabe? E como foi pra te assistir lá, Alício? Cara, foi... Consegue te assistir Consigo. Eu inclusive, Eu vez ou outra, eu assisto de novo. de novo? É. Pra ti é normal, é tranquilo. Tu assiste tu assistiu reunido com a família ou era sempre sozinho? Sabe o que é doido? O dia que lançou, eu tava no Paraná numa obra. Tava num hotelzinho numa beira de estrada, que não tinha sinal, não tinha nada. Eu acordei 4 da manhã, a Luana tava em casa, a gente morava em Indaiatuba. Ela também não conseguiu dormir, ansiosa e tal. Ela assistiu lá, eu assisti no hotel de madrugada. A Foi repercussão no outro os 4 dia. primeiros episódios, né? Logo que lançou. Já soltaram os 4? Ah, tá. Soltou os 4 primeiros, depois soltou os 4 depois soltou mais 2. É doido do caralho, de repente tá te olhando na Netflix, saca? E uma produção Gigantesca. topíssima, com Não, eu assisti tudo de Kleber uma vez assim, ó. Toledo, a Camila Queiroz. Quando entrou o Kleber e a Camila no set de gravação, eu nunca tinha visto, assim, né? Tipo, eu nunca tinha feito stories na minha vida, eu não acompanho famosa, não acompanho não sei o quê. Mas era muita novidade, né? Quando eles entraram os dois, assim, eu falei, caralho. Eles existem. Negócio... Não, eu fiquei pensando, tipo assim, olha quem são os apresentadores do negócio. Nem velho. isso tu não sabia. Tu não sabia. Isso ninguém Foi sabia. surpresa quando ele... Surpresa. Aí tu viu assim, meu Deus, o negócio aqui vai ser... Não, e eles entraram entrando. Pode entrar entrando. Olá! E tu... Caraca, então, Lício, não tem realmente nada combinado, Nada assim, porque combinado. o povo Acha, tem sempre acha que essa que a o Big curiosidade. Brother pode receber alguma informação. Bom, do bebê eu não sei, que eu não, nunca que o fui, povo mas no sempre nosso... pergunta, né? Que 100%. Big Brother, todo reality show as pessoas têm essa dúvida, né? Não, o nosso 100% mesmo. Na verdade, eu sempre falo que é bem mais intenso do que parece ainda. Bem mais. Bem Sim. mais, porque tem várias coisas que não Vocês foi lá. ficavam confinados ou cada um depois ia pra sua casa? Não, né? Confinado. Tudo novo programa. Depois que foi na pousada, que tem um momento que vocês se encontram, que aí que vão pra pousada é que tem... Aí é que vão... Depois a gente foi para um momento da apartamento, vida. mas no apartamento do programa. Entendi. Aquele apartamento que todo Que mundo fica e aparecia, tal, né? é um apartamento que ele é específico para aquele momento da convivência. Ah, que vocês... Eu achava Que era de... Mas Não, que ela foi visitar o meu, lá em Aham. Indaiatuba. Eu fui visitar o apartamento da tia dela onde ela sim. morava, mas a gente estava no momento do programa, aqueles dias da convivência, num apartamento específico. Assim como todo mundo tava, né? tinha, né? No mesmo prédio, tava cada um no E apartamento. fora das gravações, vocês poderiam se encontrar. A gente se encontrava, Se assim, encontrar. né, café da manhã, não sei o Sim. quê e tal, mas no geral era sempre... E o pessoal te parava muito na rua? Não, depois que foi ao ar, assim, primeiro foi aquela loucura que a gente não podia aparecer junto, né? Então, na época, a Luana teve que ir pra casa de uma amiga em São Paulo e eu fiquei em Indaiatuba porque não tinha como a gente se esconder. Quando a gente pôde aparecer na rua, aí foi uma loucura, né? Foi... Aí que a gente foi começar a entender o que tá acontecendo. Isso A primeira foi vez- depois que revelaram que vocês casaram. Isso, depois que revelou que a gente ainda estava junto, depois do programa, do episódio Mas do antes reencontro. disso, o pessoal ficava te perguntando Não, direto. ninguém sabia. Ah, se vocês iam casar. sim. Gente, é uma loucura. Sim. Porque tu tem que Pressão, ficar... pô. Porque às vezes tu pode até involuntariamente... De falar. Tipo Né? assim. Tu não chegou a falar assim, às vezes. Não. Falou pra família. Porque só. Ah, a tu família, já sabia. lógico, a família sabia, acompanhou já tudo. sabia. A família e alguns amigos, assim, contaram no dedo dessa mão
sabiam... Meu filho, não vai... Tem uma cláusula, uma multa de 1 milhão. Eu não lembro o valor da multa, Deve mas ser, tinha... cara. Perde toda Não, a lógico, audiência do não, programa. faz total interesse de todo mundo que toda a dinâmica se concretize da forma, né? Então faz parte o suspense, etc. E respeito a todo mundo que trabalhou no projeto. A gente Sim. também não podia chegar e soltar. Ser Né? responsável, Claro, né? até porque o suspense, ele dá audiência e é Isso, bom faz- pra todo mundo. Mas, e como foi pra ti, Lício, lidar com essa exposição? Do nada, tu tinha uma vida reservada. Eu vou te falar uma coisa. Do nada foi esse boom, as pessoas, mesmo tu não se expondo tanto, mas era muita gente, seguidores, os fãs de vocês, o tempo todo querendo saber da vida de vocês. Como é que foi pra ti isso? Ainda é, mas na época do boom foi muito, 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 muito louco. Porque de repente era todo mundo parar na rua, Do todo mundo quer anonimato. foto, mas foi do nada mesmo, tipo, demorou um mês até, tipo, um mês ali, até de repente tá as pessoas reconhecendo na rua, as pessoas batiam lá na empresa. Porque na empresa tem um endereço, né? Então as pessoas iam lá na empresa, eu queria tirar foto contigo. Eu tive que trocar de número. Imagina que de repente eu passei a receber 500 mensagens por dia no Instagram, 50 WhatsApps de pessoas da vida. Desconhecidas. Não, de pessoas da vida, assim, gente que eu não via há 15 anos. Me chamando lá, sabe? Nossa, te vi na TV. Aí, tipo, aí meu telefone da empresa tocava, não era ninguém, era, na verdade, alguém querendo saber se tava falando comigo. Meu Deus. Cliente, não era cliente. Não era cliente, aí muita gente marcava a reunião falando que era cliente e não era só pra tirar foto. Cara. Era. Ixi, Gente, muita tem coisa. gente doida mesmo, né? Aí Eu não tô acreditando. Eu entrava num avião pra vir pra cá, a Luana recebia foto minha. Ah, vê aí se ele te falou que ele ia viajar. Gente. Era. Não, Psicopatia, Os né? detetives do era, casal. De plantão. Foi, de repente, a visibilidade, assim, ela é muito legal. O carinho das pessoas é demais. surreal. É surreal. Não tem como eu explicar, sabe? É surreal. Demais, 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 demais. Mas na época do boom ali, a gente já tinha a hora que a gente tinha medo até, sabe? Assim, de... Da exposição. Não, sei lá, medo que a gente entendia que nem todo mundo tava ali talvez só pra fazer o bem, sabe? Tem É meio esse complexo. Tinha no cuidado, shopping, né? primeira vez que foi no shopping junto, tinha umas 50 pessoas atrás, assim, vindo atrás da gente. Assim, ficava um pouco com medo, assim, às vezes, sabe? Mas foi no boom. Claro, Sim, bom claro. ali. Hoje é bem mais tranquilo, né? Hoje de boa, mas na época do boom ali, nós dois, eu e ela juntos. Mas hoje em dia ainda tem muito, assim, pela internet, né? Pelas pessoas mandam. Mas hoje é mais tranquilo, mais de boa, normal, sabe? Muita gente na rua também, tudo, no avião, aeroporto, isso aqui. Eu adoro. Eu sempre falo pra todo mundo, quem me olhar na rua aí, e não fica com vergonha não, vem falar, vem tirar foto, vem brincar, vem sorrir, 100%. Se for para demonstrar carinho, eu tô 100% à disposição mesmo. Adoro, sou muito grato, inclusive, sabe? Tudo que aconteceu. É doido isso, porque o carinho é uma das coisas mais legais que a gente ganha. É o carinho. São pessoas realmente preocupadas, interessadas e empolgadas e felizes de estar te vendo, te conhecendo. As pessoas chegando tremendo, nervosas, né? sabe? Teve uma vez que a gente chorou pra caramba, a gente estava em Santa Maria da Vitória. E aí a irmã da Luana ligou e falou, tem um pessoal aqui na porta pra conhecê-los e tal. A gente voltou. Quando chegou lá, uma menina bem simplesinha, assim, bem simplesinha. Bem humilde, né? Bem humilde, sabe? Mas tipo, chinelinho ali, tava bem simplesinha, assim, a gente foi, abraçou ela e tal. Ela entregou uma sacolinha pra gente. Aí eu falei, o que é isso? Aí ela falou, presente. Quando a gente abriu, era um pacote de biscoito e um chocolatinho. Na hora a gente encheu de lágrimas, na hora. Que pra aquela pessoa era Poderia algo ser o alimento dela ali. Cara, algo aí a gente ficou simbólico assim, que- aí ela super feliz, tremendo. Ela não tinha nem celular, ela pediu pra amiga tirar a foto da gente e tal. Aí a gente entrou em casa e desabou de chorar. Falou, caramba, que demais. Não né? tem preço, não né? Não tem, cara. É demais. As pessoas chegar perto da gente tremendo e tal. A gente fala, calma. Tô aqui, tá tudo tu é de bem. carne e e tal, osso, né? sou... Mas assim, o carinho da galera é surreal. É uma das coisas mais incríveis. E é o tipo da coisa que
Sabe quando, tipo, você é mãe a primeira vez? É um sentimento que tu não Não consegue sabia. passar pra outra pessoa. É mais ou você menos não isso. consegue Não consigo passar. não consigo explicar. Não sei dizer, sabe? É um sentimento. Teria coragem de participar de outro reality? Teria, né? Vem aí. Olha, essa pergunta ela chega de vez em quando. Inclusive, eu tô até vendo aqui, né? Teve gente que já perguntou isso. Que gostaria muito de te ver em outro reality. Né? Porque pra ver quem É. sabe, né? Algo que as pessoas consigam ver o Lício sem... O Lício mesmo, né? Lício. Tá Gente, ele zoando. tá muito calado. Acho que vem aí. Eu Não. Mas a gente Não. já sabe que o pessoal da Globo tem teu contato, então não é difícil. Não é difícil. Né? Talvez ver um camarote aí, né? Por esses dias. Se quiser, eu tô às nesses ordens, anos. hein? Tá vendo, Boninho? Perguntaram também, Lício. É. Deixa eu ver aqui. É a mesma pergunta aqui, ó. Botaram assim, ó. Solteiro, tem interesse em ter um novo relacionamento? Ter um novo relacionamento está nos seus planos? Perguntaram se você está solteiro e se está nos seus planos ter um novo relacionamento. Vamos lá, vai. Eu acho que é natural. Eu vou falar primeiro que não está nos meus planos. Mas entendo que é natural, nesse momento, não estar nos meus planos. Talvez isso mude, talvez sim. Mas eu preciso responder do momento presente agora. O momento presente agora não está nos meus planos. Eu estou com outros focos, outros contextos. Eu quero investir minha energia nesse momento em mim. E não acho que estou pronto, preparado para dividir essa energia num outro relacionamento, né? Então, respondendo, tipo, eu sempre sou um cara que vou responder como eu estou pensando agora. Pode mudar daqui uns dias? Pode. Assim como tudo na vida muda. Somos uma metamorfose. Acho que, por mais que eu ache assim, falar, não vou mais casar, não quero mais ter filho, nem nada do que eu estou falando agora, eu sei que, assim como minha vida sempre capotou... Pode, né? Pode acontecer. Nunca diga nunca. Não, eu nunca digo nunca. Não, isso realmente é algo que da minha vida, quem sabe é Deus, né? Então, o que ele quiser. Se for para ficar solteiro, tá tudo bem. Se for para casar e ter filho, não sei o que, tá tudo bem. Papai do céu é que manda lá e pronto. Tu é muito religioso, né, Lício? Eu vejo tua família também. Muito ligada, né? E eu acho linda a tua família. Vocês são muito unidos. Vocês são conectados também, né? Você, mais duas filhas, irmãs. Né? Duas irmãs. Isso, tem tua duas mãe irmãs. É muito nova, né? Cheia de energia. Ela fez 62 anos ontem. Não parece. Eu vi que ela fez aniversário. Tu veio justamente pra... Vim pra chaleirar ela. Ficar 3 dias aí. Só... Tu é o mais novo? Sou do meio. Eu também sou filha do meio. Também. A gente sofre. Nós somos do meio. A gente é aquele que não é tão mimado. E não é tão amado. E não é tão aquela coisa, o primeiro filho. A gente é literalmente meio tempo. Porque aí eu tenho 2 irmãs, né? Eu sou o único homem do meio. Eu tenho uma irmã mais velha e mais nova. Mas tem essa questão por ser único homem, né? Acho que já tem um diferencial, hein, Lício? Eu sou a mais aqui, menos... Não, já é. Tu é a mais mimada. Que? Mames, isso não é verdade. Não é verdade? É sim. Rayane, a mais mimada. Porque eu sou a mais carinhosa, o meu signo tá aí. Então, ela sabia enrolar. Eu falo a mesma coisa com minhas irmãs. Ela sabia enrolar. Minhas irmãs falam isso aqui, eu falo, olha, eu sou mais carinhoso, sou mais aqui e tal. É isso. Fala nisso, a gente tava comentando sobre os signos, né? E nisso deu uma aula pra gente de signos. Ele entende real. Mais ou menos. Só entendo do leonino. Só. E o signo dele bate certinho com a personalidade. Certinho, a gente pesquisou. Leonino. Pesquisaram aqui tudo. Perfeccionista. O que mais que tu pesquisou, Jai? Que deu? Equilibrado. Equilibrado. Ela pesquisou até do meu ascendente ali, de Libra e tal. Libra, sabe tudo. Não, é justiceiro, não gosta de grosserias, tá longe de discussões. Descreveu. É isso aí. O que mais? Deixa eu ver. Esse é o ascendente. Ascendente, né? Ele é leão. Então é uma mistura. É quando mistura. Convencido. Olha aí, Lício. Não, eu sou convencido que eu sou gente boa. Eu sou convencido de que eu sou gente boa. Eu sou autoconfiante. Tá olha, sabe o que é legal? A minha baixa autoestima que eu tive a vida toda foi só voltado para a estética. De resto, eu sempre me achei o cara. Sim. Você tá aqui pra conversar comigo. Sempre me achei o cara. Tipo assim,
For pra fazer tal coisa, não, isso aí eu faço. Isso aí não sei o quê, isso aí eu dou conta. Mas estética, não era comigo. Então minha baixa autoestima sempre foi voltada à estética. Por N motivos das minhas fases físicas, etc. Eu era o patinho feio da galera. E tudo bem, beleza. Isso hoje, tanto faz total pra mim. Mas foi uma sombrinha que me acompanhou durante um tempo. Na adolescência, né, a gente acaba se deixando levar mais pelas emoções, acaba se descobrindo, né? Os amigos acabam fazendo brincadeiras que acabam mexendo com a autoestima. E quando for o momento que tu mudou teu estilo de vida, que tu emagreceu, né? Tu chegou a pesar 140 quilos, não foi, Lício? Caraca. Vou mostrar uma fotinha Lício, tu minha. tem muita história pra contar. Eu tenho. 2 horas de podcast é pouco. Elício, desculpa te perguntar, tu tem quantos anos? Porque tu parece super novo. Eu tenho 36. É super novo. novo. Mas a idade do meu irmão. 17 Mas parece ser mais novo. anos? Tu disse que a gente não era... 26 as duas. Eu disse que eu tô 27 emocionada no com isso. No máximo 27. Sério? Sério. A gente tem 22. Mais 10. Sério? Sério? Tudo bem. Gente, 27. Ai, nossa. A gente é da década de 90. A gente é da década de Entendeu? 90. A gente já Tudo bem. tá no mesmo rumo aqui. Estão ótimas, Idade de parabéns. Cristo, chegando na idade de Cristo. É o Botox. O Botox O tá... Botox tá em dia. O Botox tá em dia. Muito bem, parabéns, estão ótimas. E aí, Lício, depois... Foi na adolescência que tu começou a... Porque hoje tu é muito ligada ao esporte, né? Tu sempre jogou basquete. Na adolescência, não. Já na fase adulta. Na adolescência, ali por volta dos 17 anos, eu comecei a academia, 16, 17 anos. Então eu pesava 60 quilos, passei a pesar 70. Eu ainda era magro. Eu tenho por esse causa da problema bem aí. distribuição. Eu Tá ainda muito era grande. magro. Mas engraçado é que, assim, ele tem Era uma questão hormonal, porque tu era... Não, tu era alimentar mesmo e tudo. Porque eu sempre fui magrela desde sempre. Eu tenho problema também com ganho de peso. Sempre foi algo pra mim que é muito difícil. Mas tu era mais gordinho, depois emagreceu, depois engordou novamente. Meu caso é alimentação. Total. Foi a alimentação. Total. Foi algo emocional, não foi? Não, isso? tipo, quando eu emagreci foi porque eu tive um estirão. Eu tive um estirão meio desproporcional. Eu cresci 16 centímetros em 4 meses, quando eu tinha 12 anos. Então eu era aquele pequenininho gordinho, de repente, no meio do ano, eu tava um varapau, um magrelão. Aí tive problema de vitamina, tipo, não sei o quê. Aí eu fiquei magrelo durante ali uns 3, 4 anos. E aí depois mas eu comia mal, comia pouco, comia errado pra caramba. Aí fui pra nutricionista, fui pra academia, aí comecei a melhorar um pouco. Aí beleza. Depois que eu comecei a trabalhar, foi que mudou tudo, porque eu comecei a ter estresse. Eu fui hipertenso com 22 anos. Aí eu fui pro cardiologista, ele falou, tu vai morrer. Deu Porque aquele tu tem choque de realidade. Tua primeira pressão do dia 19h10, tu vai morrer. Coisa, se eu me falasse isso pra mim, eu desmaiava. Ele falava, ou tu muda tua rotina, ou tu muda, vai emagrecer, vai fazer o esporte, vai... Eu tava sedentário, eu sempre fui atleta, sempre joguei basquete, mas era um período que eu tava focado só em trabalhar. Só em trabalhar. Só em trabalhar. Workaholic. Aí como é que eu engordei isso? Eu descontava o meu estresse no rodízio de sushi. Todo dia, eu devo ter fechado uns 3 rodízios de sushi aqui em São Luís. Todo dia à noite eu ia pro rodízio de sushi e ficava a noite toda no rodízio de sushi. Pá, comia. Eu sentava, comia 120 peças de sushi fácil. Comia. Eu não consigo 10. Eu também não. Comia. Aí, de repente, eu tava gigantesco, hipertenso, estressado. Aí sentei com o cardiologista e ele falou, cardiologista da família, né, com intimidade e tudo. Ele falou, olha, isso, na verdade, teu pai, se ele infartar, ele dá vive. Se tu infartar, tu morre, viu? Caraca. Eu tinha 22 anos. Aí foi um processo pra mim, de eu entender que eu realmente precisava. Aí também, depois que deu o estalo, acabou, né? Aí daí uma sequência foi daí pra, graças a Deus, focado na minha saúde. Foi demorado, assim, um pouco? Não, eu emagreci mesmo assim, 6 meses. Mas aí eu me olhava no espelho. Não, eu meio que... Eu fiz errado. Eu fiz meio que um tratamento de choque meu mesmo, assim. Eu fazia as dietas que eu pesquisava na internet, corria 2 horas na lagoa todo dia de noite. Certo. Deu, mas não é o recomendado. Não é o certo. Não é o recomendado. Pra ti deu, mas o ideal não, é que o ideal é ser acompanhamento acompanhado, nutricional, né? Com médico, com tudo certinho. Por isso eu não vou ser hipócrita dizer que eu fiz certinho, não fiz. Eu fiz errado. Mas um pouquinho depois eu fui nutricionista e tal. Mas os primeiros
20 quilos ali que eu perdi em 4 meses, eu acho, foi no meu formato conta mesmo, própria. por conta própria. Tu é muito focado, né, Lício? A gente já Quando percebemos. Quando eu boto na cabeça, às vezes eu demoro a botar na cabeça, mas quando eu boto, às vezes eu demoro. Às vezes o meu processo de botar e assimilar é um processo. Mas quando depois entra que tu lá, engrena, Pronto, não tem que aí pau tem que canta. ele vai fazer dar certo. e tem mais perguntas. Eu quê? ouvi durante muito tempo que eu ainda ia para um reality. Eu ouvi isso demais, de um monte de amigo na minha família. A palavra Sempre tem falo. Um poder. dia tu ainda vai parar no reality, que esse teu perfil comunicativo, não sei o que, papai, isso é coisa de reality. Tanto que quando eu tive a seletiva de Big Brother, eu falei, caramba, cara, tanto que todo mundo sempre falou. Eu lembro que na época do Big Brother do Alemão, eu andava na rua, as pessoas falavam, tu parece o Alemão do Big Brother. Por causa, eu amava Assisti, aquela era época. apaixonada. E aí acabou que eu ainda parei no reality depois, né? Falei, caramba, que doido, né? Eu vi tanto isso aqui. E tudo bem que era um reality diferente, mas às vezes Já é um real. Era pra vezes ser aquilo, era pra Às ser. vezes é doido, né? Não, sim, o Casamento às Cegas, com toda certeza, a minha referência é que foi algo do destino total, sabe? Era pra acontecer, era pra viver, como tudo aconteceu, como Isso. tudo, assim, tudo Tudo foi... tem propósito. Tudo envolvendo o Casamento às Cegas foi muito tipo, não, isso aqui foi de Deus, não é possível. De Não lá, tem os como- amigos que tu mantém contato. Ah, a ainda grande tem? maioria, a grande maioria. Tipo, agora no carnaval tava com o Rodrigo, com o Chay. Mas são amigos, assim, principalmente dos homens. Sei lá, não deve ter nenhum que possa até não estar no dia a dia ali, todo o tempo todo, mas não tem Sempre um que se se eu fala, não encontrar, vou dar um abraço, vou... Rolou alguma treta? Entre os homens, rolou com o Mac, com o Thiago, né? Ah, isso. Que foi ao ar lá. Mas entre as mulheres eu não posso te dizer, assim, não sei. Mas entre os homens, não. Tirando ali a do... Hoje em dia tá todo mundo bem. Tu tem mais. Tá. Os que tu tem mais proximidade são o Mac, né? O Mac, e sim. o Chay. E o Rodrigo. Ah, Hoje mais que o Chay ainda, o Rodrigo. Foi o Rodrigo e o Mac que deram treta? Não, foi o Thiago. Ah, o E o Mac. Thiago. É. Engraçado, né, a história do Mac. Ela, assim, ela escolheu Escolheu ficar com ficar com outro outro e pra teve gente filho. ver que realmente foi É. algo real ali. É. Depois ela entendeu que o Mac que era... Na verdade, não foi nem ela que entendeu. Foi a vida mesmo. Que Sim, eu sempre que falo, juntou eu falo que a história novamente. deles é absurda. gente, Não, é porque, loucura. depois que a Nanda e o Thiago se separaram, ela não pegou e falou, agora eu vou atrás do Mac. Não, foi de fato a Aconteceu. vida As aconteceu. coisas foram As coisas acontecendo. foram acontecendo de fato que eles ficaram juntos. E hoje tem um bebê, né? Já Tem o tem... Ben. Coisa mais Já tem um ano linda. já? Não, né? Mas tá pra fazer um ano, eu acho. Cara, e ela tem uma história muito top de superação. Ela é uma Ela mulher tem. muito forte, Ela guerreira. Era uma das que eu admirava muito. Eu também, torcia muito. No casamento. E com relação a... Perguntaram aqui, que também foi uma das coisas que a gente tinha colocado, se... Não, participaria, já foi, né? Ah, se tu tá acompanhando. Se tu acompanhou, na verdade, o último que teve. Acompanhei. Acompanhei porque dois, não tem né? como a gente acaba... Acabava criando expectativas. Não, a gente acaba se Criando associando um vínculo, pouco. né? Cria um Com o vínculo programa. e tal. E tu tem até também aproximação com o pessoal também do casamento. Vocês acabam dois, né? virando amigos, né? Não chega a ser amigo Íntimo, né? íntimo, naturalmente, mas cria uma relação, né? De uma conexão ali, uma associação. Eu conheci boa parte deles no carnaval agora em São Paulo. Teve um dia que tava quase todo mundo lá no camarote junto. Foi bem legal mesmo. Principalmente as meninas ali. A gente se identifica muito. Alguns dos homens também. Foi bem legal mesmo. No geral. Esse eu não acompanhei muito. Mas eu acompanhei um pouco das polêmicas. Teve uma polêmica, né? Teve várias polêmicas. Mas acho que teve Foi- a maior, que foi a do que teve aquela questão da gordofobia, né? Que gerou aquele auê todo. Que ele tava com ela, depois que olhou, já desistiu de ficar com a mulher. Eu, sendo bem sincero, não cheguei a entender as entrelinhas. Essa parte eu assisti rápido, assisti tudo rápido. Também, eu não me aprofundei. Eu não cheguei a trocar essa Eu não ideia assisti. com os outros participantes e tal, até porque já passou, não vamos mais... Eu conheci ela eu conheci. A Amanda, né? Amanda, eu acho. Amanda, eu conheci ela lá também.
É super Amanda. divertida e tudo. Mas assim, acho que algumas coisas é melhor deixar pra lá, pra não tocar pra frente. Cada um. Né, Não, sabe, e suas assim, já consciências. passou, já foi, isso já foi gravado há tanto isso, já foi tempo. Já e- vai ter o 3, né? Eu vi na internet que já começaram as gravações, né? Do E 3, aí é. Vai ser no final do ano, eu acho. Parece que sim. Foi que... Ah, sei. Tô ansioso também, tomara que seja Todo logo mundo aí. espera na Esse último expectativa. teve casamento? Teve um. Teve um, né? Na verdade, tiveram 2, mas só um continuou junto, que é o Alisson e a Tamara. Mas teve o do Flávio e da Eles já Flávia e do tão Robert. juntos. O Alisson e a Tamara, sim. Sim, né? Moram no Rio de Janeiro e tal. Legal. Conheci eles também no carnaval. E bem a legal. última aqui, né, Alane? Tem bem aí o que mais. atrai. Inclusive, deixa eu até botar É, aqui, vem que aqui, botaram vem. uma pergunta bem engraçada. Uma forma, né? A mesma pergunta de uma forma engraçada. Ó, a mesma pretende participar. Tem perguntas aqui, né, que... Já tem namorado, ele disse que está solteiro. Ó, a mesma pergunta, só que de uma forma Vai. diferente. Vou até te mostrar, ó. O que fazer pra conquistar um homão da... um homão da pi... Eu achei muito engraçado. Ai. Vixe! E Cara, aí, Lício? E aí, Lício? É o seguinte, eu vou responder de forma mais técnica também. Eu sou um cara que eu de fato eu preciso me conectar com as pessoas pelos valores. Jamais não me enxergo me apaixonando por alguém que não tenha os mesmos valores que eu. Às vezes até vai aquele negócio de balada ali e tal, mas tá longe de ser alguma coisa com envolvimento, com conexão, né? Então, de fato, não tem uma fórmula. Tem que entender se os valores batem. Você Eu não acho gosta que de rotina, né? Eu Tu não gosta tenho de- rotina. Sério? Não tenho. Não... A minha rotina é não ter rotina. E às vezes é curioso isso, porque eu queria ter uma rotina. Às vezes tem dia que eu falo, hoje tudo que eu queria era uma rotina. Mas eu não tenho. Então é muito complexo pra mim. Até pelo teu estilo também de Pois vida, é. né? Não tem como Pois é. ter, gente. Tu vive em São Paulo. Ah, aí eu tu- tô em Indaiatuba, tô em São Paulo. Tô em Indaiatuba, tô em São Paulo. Tô em Indaiatuba, São Paulo, tô em São Luís. Tô viajando pra algum lugar, bate e volta. Vou bate e volta em Brasília, bate e volta em Porto Alegre, voltou. É assim. Como é que tu tem um período específico que tu vem pra cá? Ou é muito do teu momento de Eu trabalho? tinha colocado pra mim como meta estar em São Luís 5 dias por mês. Sabe? 5 dias por mês estar aqui. Mas tem mês que não dá. Tipo, janeiro não deu, fevereiro não deu. Aí tô aqui agora, já espero manter isso, sabe? Chegar aqui tipo numa quarta e ir embora numa segunda. Ficar mais ou menos isso. Mas, Pra matar a saudade da família, né? matar a saudade da família, ver os amigos. negócios eventualmente, né? Verdade. Também chega, uma vez ou outra, chega alguma coisa de publicidade, aqui também. Chega muito mais a nível nacional, mas às vezes chega alguma coisa daqui também. Então vem, faz uma reunião, tenta um projeto aqui, outro ali. Legal. Mas não eu queria vir mais pra cá. Mas nem sempre dá. E a tua empresa projetos, né? de portas é lá, né? A fábrica é lá. A fábrica. Mas a no gente caso. atende aqui também, Certo. através de uma revenda. Legal. A gente Tá vendo, atende- gente? Quem quiser ir comprar portas. Tem Isso. revenda? Tem, Portas tem. como é de meia direita? Como? Pé direito. Pé direito. Pé direito. É entendido. Meia direita. Portas com pé direito alto. Tu vai só porta, janela não? Janela a gente atende com a linha de PVC através de um parceiro, revenda. Revenda. E projetos, Lício, pra gente poder finalizar. Tem algum projeto aí que tá chegando? Que eu posso falar, não? Não tá. Mas tem, né? Só não pode falar. Não, assim, não seria eu se eu não tivesse uns 3, 4 projetos no bolso. Gente, a pessoa não É. para. A cabeça Não sempre seria, pensando em... Alguns estão esperando a hora certa, outros talvez nunca cheguem, mas eles estão lá. Estão lá, né? Então, Ou em algum momento Vai, a vida vai rolar. chegar. Gente. Mas assim, que eu posso falar, não posso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Vê se que o tem povo mais conversou. alguma aí, porque passou tão rápido, né, Lani? Demais. Eu já tomei até uma taça de vinho. Já? Eu nem Vai. vi tu tomando vinho. A Tá- gente tá apertou bom se ele esse pretende participar. Tá ótimo. Se já tem namorada. Deixa eu ver que eu botei. O povo quer saber se eu já tô namorando, né? Ave Maria. Como é que Não pode? deixa nem eu né? respirar. É Peraí. maroca. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar ao menos um ano. Peraí. Tem umas. Tem umas que estão repetidas aqui. Tarará. Estão muitas repetidas. Muita querendo saber como é que está o estado solteiro. Estado Não, civil vocês de se aquietem, Lício. vocês se aquietem aí.
E é isso, Meu estado Liz. civil é fechado pra balanço. É isso. É fechado pra balanço. Balanço do trabalho, balanço Vai da vida. vamos focar fazer os nos balanços negócios. aí. Ele já curtiu No muito balanço no da rede. carnaval, né? Passou aí 9 dias curtindo, 9 não dias foi, na farra. Lício? 9 dias, eu tô me recuperando aqui a garganta e tal. Gente. Mas foi suave, assim, tipo... Eu não sou um cara de ficar doidão, Extravagante. beber pra caramba e não sei o quê, e fazer micareta. Não, eu sou um cara tranquilo e tal. Mas só é divertido. Fazia muito tempo que eu não saía, assim, que eu não curtia festa. Foi legal pra caramba. Todo mundo que conheci, todas as festas, todos os lugares que fui. Foi muito legal mesmo. O pessoal matou a saudade, né? Passou dois, Pois é. 3 anos. 2 anos. Eu vou te falar, mataram Sem a saudade essa, com gosto, viu? Foi carnaval Inclusive, demais. Aqui, Aqui, viu, Caralho, eu vi, eu fiquei Aqui sabendo. Foi muito. O pessoal Eu da vi cultura. lá. Tá de Ícaro, parabéns, pessoal do e governo. O Yuri e o Vitor, né? Estão de parabéns. Paulo Vitor Paulo e o Yuri. Vitor e o Yuri. Fizeram um negócio gigantesco. A gente não sabia que ia ter isso, a gente tinha marcado viagem, a gente ficou A naquele gente tá gostinho. assim, Curtindo a viagem, mas ficou, poxa, tá tão Poxa, legal em São Luís, né? É, trouxeram um pessoal pesado aí. Foi muito Legal. bacana. Ano que vem A historinha estaremos ali curtindo ficou aqui. parecendo- Não, eu vi a foto, foi caramba. Foi, gente, Mas caramba. próximo ano estaremos, inclusive, fazendo alguma coisa ali, né, Lani? Vamos nos organizar. Vem aí. E o próximo aí é São João, né, Lício? São João, Vai estar São aqui, João tá chegando, Luiz. lógico, vamos. Vamos estar comemorando São Vamos, João aí, vamos que a São Thay, João. né? Tainara mitando mais uma vez, já prometeu aí Estamos Já estão ansiosos. na temos só organização. ansiedade Já aí. marcou? Vai ser no início de junho. Estaremos aqui. Já se organiza aí. Ano Bora. passado a gente Agenda. se conheceu pessoalmente, Foi, né? No foi, ano no São João passado da a gente Thay. já... Já e a trocava figurinha. E ó, o Lício, ele é tão gente boa, gente, que a gente se surpreendeu quando a gente mandou a mensagem. Super rápido ele respondeu. respondeu. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem 1 ano de podcast. A gente é um podcast pequeno ainda. Bem pequeno. Bem pequeno, então tu já tem uma repercussão nacional, Não, né? tem isso não. Então já foi convidado para vários podcasts nacionais, então a gente ficou tão feliz de verdade. Não, que E isso, eu que até agradeço. pelo teu cuidado, sabe? De Isso. tipo, não, vou falar com as meninas, chegou. Ele- a gente- já foram 2 vezes, a gente tentou marcar, o Ulisses falando, olha, meninas, eu tô aqui. E não deu certo, mas agora, enfim, conseguimos. E rolou um bate-papo. Muito bacana. massa, A gente olha. tem que assistir escrevendo, porque Vou. Ulisses deu O alta bom dele ser gravado é porque eu vou assistindo, porque Eu também. quando a gente faz ao vivo, é a correria, depois tem outras coisas a resolver, a gente acaba não assistindo. Mas esse aqui gravado, na quarta-feira, vou estar ali sentadinha assistindo e anotando tudo. Da É. semana do dia 15. Isso, na semana, dia 15, se eu não me engano, a gente vai informar direitinho. Já vai estar passando, na verdade, né, Jainha? A gente tá falando na semana do dia 15, já estamos. Já estamos aqui. Essa semana. E Lício, a gente de coração te agradece muito. Eu que Foi agradeço. muito Foi bacana muito o legal, nosso muito papo. Obrigado. mesmo. As Você- portas estão abertas. Vocês têm viu, uma pra energia você muito voltar. boa. É muito legal sentar na mesa e resenhar com vocês. É Muito legal Ai, mesmo. a gente Obrigado. gosta de escutar isso, porque todo mundo que vem aqui fala, nossa, energia. Elaine, bate aqui, vai. É A verdade, gente, é verdade. fica feliz verdade. porque é o que a gente quer, que a É. pessoa se sinta à vontade. Se sinta à vontade. Toma o que gosta, como o que gosta também. Receba um mimozinho pra gente. Não. Né, Pra lembrar da lembrar da gente. gente. Com todo carinho A mesmo. gente sai do podcast poderoso. Já é poderoso, sai mais ainda. E a Poderoso. gente aqui com muito conhecimento, porque depois dessa aula, ali, Foi isso uma deu uma aula. aula pra gente. Sério. Verdade. Que bom. Na verdade, acho que o maior propósito da minha vida é poder contribuir de alguma forma com a vida das pessoas. Então, se vocês gostaram, eu fico feliz. Foi muito Tenha bom. certeza disso, que você Foi contribui muito para a vida bom. de muitas pessoas. Fico e a gente feliz. deseja muito sucesso. Obrigado. Cada vez mais aí nas tuas empreitadas. Amém. Que você esteja em algum reality Amém. pra gente torcer. Tipo, Lício, eu não sei. Vamos- Lício, né? Como é que é? Fazer o fã-clube aí O pro fã- nosso o fã-clube. representante aí do Maranhão que tá Vou precisando. mandar um beijo pras meninas do fã-clube também. Ele Mas tem fã-clube, gente. Que Rapaz, chique. ele é chique. É. E isso, é isso. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, Jai? Deixa aí a Comentem. curtida. Comentem bastante aqui pra gente, compartilhem, ajuda muito as poderosas, manda pro papai, pro titio, pra todo mundo. E aí vem com a gente, aproveitem pra ficar, porque vai ter muitas outras entrevistas muito bacanas, com certeza. Próxima quarta estaremos de volta. E aí, ó, a gente só vai dar um spoiler que vai ter algumas, né? Vai ter Algumas mudanças, vai então ter fiquem mudança. ligadinhos. Então, bora terminar com um brinde pra celebrar essa noite. Beijo, Aê, gente. Obrigada. beijo. Obrigado.